Estamos aí para te ouvir, DDD 11 9 50 50 50 90. Mande seu áudio pra gente. Vou aqui apresentar as regras do debate de hoje, né? Para eles que não conhecem o debate da Mais FM, nós vamos abrir as considerações iniciais, dando 2 minutos para cada convidado, e vocês vão explanar as considerações iniciais de vocês sobre o tema do programa, o que vocês pensam, se o desigrejado faz ou não parte do corpo de Cristo. Então, eu vou já dar 2 minutos de considerações iniciais. Eu vou dar primeiro para o pastor Anderson. Já 2 minutos na tela, Jota, de considerações iniciais. Vamos ouvir, então, as considerações iniciais do pastor Anderson Dias. Ok, muito bom estar com esses homens aqui, viu? O negócio aqui é muito bom. Os desigrejados, né? É um tema que hoje ficou muito presente ao seio da igreja, mas, ao meu ver, pouco observado, né? É um número que vem crescendo bastante. Eu tenho até algumas estatísticas aqui do IBGE, onde eles colocam que em 2000 eram 7% da população do Brasil. 2010 foi para 14,5%. Hoje nós estamos a 20%. Isso dados do IBGE. No Brasil hoje são quase 25 milhões de pessoas nessa categoria. No mundo hoje é 1,9 bilhões de pessoas. Então isso merece uma notoriedade, e a gente até agradece de ter esse espaço para conversarmos sobre isso, porque, na verdade, isso é um problema. E qual é a solução? Quem tem a solução? A gente sabe quem tem e a gente sabe o que fazer. Quais são os principais motivos que eles têm? Decepção com líderes religiosos, escândalos financeiros ou morais, discordâncias teológicas, pressão institucional, controle comportamental, busca por espiritualidade mais livre, questões políticas dentro da igreja e algumas das causas também, exaustão emocional, que a gente chama de burnout religioso, excesso de atividade na igreja, que são coisas que eles colocam, né? Pressão para servir sempre, a todo momento, constante, culpa por não ser espiritual o suficiente, porque quando não serve, eles mas você não é suficientemente espiritual, né? E segundo essa palavra estranha aqui, Pew Research Center, que é uma questão de uma geopolítica, os desigrejados são o 3º maior grupo do mundo, que representam cerca de 16 a 24% da população global, quer dizer, 1,9 bilhões de pessoas. Só Estados Unidos, eu termino, 30% da população é desigrejada. Isso é um grande problema. Nani, eu até termino dizendo o seguinte, pessoas mentem, números não. Tem aquele ditado que fala, contra fatos não há argumentos. Será isso? Bom, muito bom suas considerações iniciais. E agora eu quero ouvir aqui o Tiago Lima, o influencer digital Tiago Lima. O que você pensa sobre esse tema, Tiago? O desigrejado faz parte do corpo de Cristo para você? Bom, o primeiro passo é as pessoas entenderem o que é desigrejado. Porque dentro do sistema religioso atual já existe um grande engano sobre o que é a igreja. As pessoas confundem um templo religioso, uma denominação, uma empresa religiosa com o termo igreja. Então, quando uma pessoa passa a não fazer mais parte dessa denominação, dessa empresa religiosa, e passa a seguir as palavras de Cristo de uma forma que não fazendo mais parte desse sistema, o próprio sistema vai apelidar aquela pessoa de desigrejado. Mas quando você compreende pelo ensinamento de Cristo que a igreja não é aquele templo, não é a denominação, não é a empresa, e que o próprio Cristo não veio fundar nenhuma religião, nem mesmo mandou pessoas irem praticar cultos religiosos dentro de templos, você enxerga que a igreja somos nós. A igreja é você. Então, nem mesmo a própria palavra desigrejado existe. Tudo isso é fruto de um engano feito pelo próprio sistema religioso. É fruto de um engano feito pelos líderes religiosos que querem aprisionar as pessoas dentro dos seus templos, das suas denominações, com certos objetivos. O Anderson diz que isso é um problema. Mas qual seria o problema em você seguir verdadeiramente a palavra de Cristo sem participar de uma empresa, por exemplo, sem participar de uma denominação? Então, hoje eu venho defender isso aqui, já de cara dizendo que o termo desigrejado é um termo errôneo, é um apelido pejorativo para aqueles que saem do sistema religioso. A palavra eclésia, que é de onde vem a palavra igreja, é justamente um termo que significa os chamados para fora, porque Cristo veio chamar para fora pessoas para que saíssem do sistema religioso. No contexto histórico, ele tirou pessoas do sistema religioso judaico. E naquela época, apelidaram também essas pessoas. Cristo, os próprios discípulos, aqueles que saíram para fora da religião de seita do Nazareno. Hoje, aqueles que saem parte do sistema religioso são chamados de desigrejados. Vamos ver isso aqui hoje.
Bom, muito bom, Tiago, as suas considerações iniciais aqui do debate da Mais FM. Você, ouvinte, concordou com o Tiago? Concordou com o pastor Anderson? Então mande para nós aí o seu áudio, o DDD 11 9, nós estamos em São Paulo, 11 9 50 50 50 90. E participa do programa de hoje, mandando o seu áudio e a sua participação. Vamos dar continuidade aqui às nossas considerações iniciais e eu vou repassar aqui a palavra ao pastor Cadu, pastor Carlos Eduardo. O desigrejado faz parte do corpo de Cristo? Então, eu também vou concordar com o Tiago, porque eu não gosto muito do termo desigrejado, né? Eu prefiro destemplado, que é alguém que não vai ao templo, eu acho que é mais cabível do que desigrejado. Bem, depende muito de como você vai entender o que é um desigrejado, como é usado aí, né? Porque se a pessoa saiu da igreja porque ela mudou e tal, tá mudando de cidade e tal, aí ele acaba sendo por um período um desigrejado. Se esse desigrejado está fora do templo porque ele fala contra a igreja de Cristo não é a organização, é o organismo, a igreja como organismo. Por quê? Porque eu não sou igreja. Eu não sou igreja. Não existe, eu sou igreja. Não, você não é igreja. Você é membro do corpo de Cristo. Ninguém é igreja sozinho. Tá? Então nós somos membros do corpo de Cristo. Então, se essa pessoa é contra a igreja de Cristo, então essa pessoa não faz parte do corpo de Cristo. E essa pessoa não pode ser chamado de nossos irmãos, porque a vida que Jesus nos convida a viver é uma vida de cruz. É uma vida de cruz. E se Jesus nos convida a vivermos uma vida de cruz, essa vida de cruz também é uma vida de comunhão com os irmãos. Então, a princípio é isso. Ah, ok. Então tá bom. Muito interessante aí a opinião do pastor Cadu. E vamos também ouvir. Olha, eu tive uma informação aqui da produção que a nossa enquete está alvoroçada. Mudou bastante, então eu vou chamar rapidamente, novamente, olha só a nossa enquete, gente. Tá quase equilibrada e quase meio a meio. O desigrejado faz parte do corpo de Cristo? Se você não votou, vote na nossa enquete. A votação ela é bem interativa, então assim que você votar já vai mudar aí a nossa enquete de hoje. Sim, 44% e não 56%. Olha, tá bem diferente do início do programa aí, né? Já está mudando. Então vamos agora dar continuidade e as considerações iniciais do pastor Fábio Santos. Pegando a partir dos dados levantados aqui pelo pastor Anderson, a gente precisa separar os dois grupos falados aqui de forma tão importante pelo pastor Carlos Eduardo. O desigrejado e o destemplado. O desigrejado é alguém que se desigrejou. Ele fez uma ruptura com a igreja e agora ele se tornou inimigo da igreja. As falas dele é contra a igreja, é contra o sistema religioso. Ou seja, não existe pastor bom, não existe instituição boa, tudo ele é contra dízimo, ele é contra oferta. Eles tratam as instituições evangélicas e denominacionais como empresas e em nenhum momento ele consegue separar igreja organizacional como instituição da igreja como organismo vivo. Dentro da igreja organizacional como instituição tem a igreja organismo vivo. O desigrejado ele fez uma ruptura com a igreja. Logo, se fez ruptura com a igreja, não pode ser considerado como corpo de Cristo. Agora, o destemplado é alguém que foi para uma outra cidade, não encontrou uma denominação para congregar. É alguém que infelizmente foi ferido por alguma liderança da igreja, sofreu alguma decepção e está em casa, mas ama Jesus, ama a igreja de Cristo. E quando perguntam para ele a respeito da igreja, ele fala, é o melhor lugar para se estar. É o melhor lugar para criar os seus filhos, para você estar com a sua família. Ele só está vivendo uma fase como destemplado, mas ele não é um desigrejado. Então o destemplado, ele pode sim ser parte do corpo de Cristo. Agora o desigrejado jamais vai fazer parte do corpo de Cristo porque ele se tornou inimigo da cruz de Cristo. Não há mais ninguém bom, ele é o melhor. Ele é tão bom que se orgulhou e saiu do meio. E se saiu do nosso meio é porque não era o nosso. Ok. Bom, eu quero já dar início a esse debate, já perguntando aqui para o pastor Cadu, de acordo, você ouvinte ouviu cada opinião aí, cada consideração inicial, já perguntando ao pastor Cadu uma coisa. A igreja primitiva, pastor, ela se reunia em templos ou principalmente nas casas.
Então, essa questão do desigrejado, como é que... Porque eles definiram aqui destemplado, né? Como o senhor falou. É destemplado mesmo essa palavra? Destemplado. Isso não existe, nós criamos agora. É, a gente criou agora. Porque eu nunca tinha ouvido essa palavra. E desigrejado, eu acho que foi uma palavra criada também, né? Pelas pessoas, sim. Porque não tem... A pessoa não está dentro de uma instituição religiosa, mas a pessoa que serve a Cristo, o cristão, que aceita Jesus como Senhor e Salvador de sua vida, ele não tem que estar dentro de uma igreja local, participando a palavra não fala que é na união dos irmãos que o Senhor ordena a bênção? Olha, eu acho que eu disse aqui, é igual, eu acho que ser cristão sem ir ao templo é igual ser soldado e não ter quartel. A possibilidade não existe, né? Eu penso que a possibilidade não existe. Toda a história bíblica, o povo se reunia em algum lugar para adorar a Deus. Velho Testamento, ali depois do retorno da Babilônia e a construção do templo, eles se reuniam na igreja. O Novo Testamento também, eles se reuniam em templos. A gente fala igreja, mas é templo, tá? É o hábito de falar igreja. Eles se reuniam no templo. Então, assim, havia alegria, havia convites para ir ao templo. Salmo 122 diz isso, né? Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Jesus também esteve no templo, né? Quando deram para ele o rolo, ele abriu Isaías 61 e leu, o Espírito do Senhor Jeová está sobre ele, também estava no templo. Então, assim, achar que eu, fora do templo, consigo ser igreja, eu não consigo ser igreja. Por quê? Porque Paulo disse em 1 Coríntios 12 que nós somos membro do corpo de Cristo. E nós fomos convidados a viver por Cristo uma vida de cruz. O que é uma vida de cruz? Como que é a cruz? A cruz é assim, né? Então a cruz é vertical e horizontal. Então você tem que ter vida com Deus e vida com seus irmãos. Não tem possibilidade de você ver só uma vida vertical e dizer que você é igreja, não. Você tem que ter uma vida vertical, que é a sua vida com Deus, e uma vida horizontal, que é a vida com os outros. Porque Cristo se manifesta, Cristo é um ser coletivo, né? E Cristo é o cabeça, e a igreja é o corpo. Agora, se eu perder um dedo, meu corpo vive bem. Mas um membro não vive seu corpo. Então não há possibilidade de você fazer parte do corpo de Cristo sem estar em comunhão. Ô pastor, o Nani, pode? Pode. Isso que eu ia explicar rapidinho pro Tiago. Tiago, o debate da Mais FM é assim, nós damos 2 minutos de considerações iniciais e você pode interpelar. Posteriormente esse tempo, você pode interpelar cada um deles, se você não concordar com a ideia ou até quiser corroborar com o assunto também. Ótimo. Então, pastor Anderson. Ô pastor, descreve pra gente quando o senhor disse que Jesus ele estava no templo. Porque esse templo aqui, lembrando que era o judaísmo, não era a igreja. Né? Então quando o senhor faz uma construção assim, mas Jesus estava lá dentro do templo, não existia o templo O que cristão, eu estou querendo dizer é que Jesus esteve no templo, mas no sentido de que ele teve alguma proibição de não ir ao templo, ou usar Jesus, tá assim, porque Jesus não faz parte do templo e tal, ok, mas ele esteve lá. Então o fato de Jesus ter ido lá, não estou dizendo que ele ia no templo todos os dias, eu estou dizendo que por esse motivo, por essa razão, Jesus estar no templo, como ele esteve lá, ele leu Isaías 61 e tal, não tem uma lógica de ser assim, porque Jesus não fazia parte nunca conduziu ninguém à igreja, eu nunca disse para ir ao templo. Então, não, Carlos, mas posso te dar pode, por favor, pode. O grande problema é o que Cristo estava fazendo no templo. Ele estava a favor do templo como um fariseu, um saduceu, um sacerdote levita, ou ele estava pregando contra o templo? Então, se você vê o que ele fez, tem 2 partes. Aquele entrou lá e quebrou tudo e tal. E a outra parte que eu estou dizendo que é de Isaías 61. Certo. Tá? Isaías 61. Uma profecia. Que ele é o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim. Hoje se cumpriu essa palavra. Mesmo Jesus estando indo no templo para denunciar ou fazer qualquer coisa, ele esteve lá. Então, o que eu penso? Se alguém fala assim, não, eu sou contra, mas não sai dele, fique lá e denuncie. Aquele templo era um templo de culto religioso, como os templos atuais? Eu entendo que sim. Não, aquele templo, o templo em Jerusalém, na época de Cristo, era um templo feito pelos próprios judeus, com o intuito de sacrifícios de animais para a remissão dos pecados. Ali, o templo de Herodes, na época de Cristo, ele tinha o templo inicial, onde Salomão colocou o tabernáculo dentro dele, tinha o átrio, que nem mesmo o próprio Cristo poderia entrar lá dentro, porque ele não era da tribo de Levi, ele era da tribo de Judá. Boa. Então ele ficava na parte de fora do templo, pregando, inclusive pregando contra aquele templo. E quando aqueles líderes... Templo. Exatamente, e é por isso que foi apedrejado, é por isso que se reuniram, de acordo com o Evangelho de Mateus... Cadê a pregação de Jesus contra o templo? Contra o templo? Porque o templo aqui era judaico, não era cristão, né? Eu falo, destruam esse templo. Mas ele não falou do templo, ele falou do corpo dele. Exatamente. Então, Jesus nunca pregou contra o templo. Presta atenção. Essa sua fala... Posso falar? Essa fala... Não, a gente também pode falar. Essa sua fala é a mesma acusação que fizeram para crucificar Jesus. Não. Que ele pregava contra o templo. Ele pregou contra as doutrinas do templo. Tá. As doutrinas religiosas do templo. Mesmo assim, ele não pregou contra o templo. Não, mas
não sobrar pedra sobre pedra. Ele não tá falando do templo. Mas acho que aquele sistema ele foi contra. Aquele instituto do judaísmo. Ele foi contra os vendilhões, o mercantilismo do templo. Não, quando... No templo, na verdade. Não contra o templo. Mas esse templo não aceitava ele por ser judeu. Não aceitava ele. Ele era da tribo de Judá. Quando ele entrava, dava confusão. Tudo bem. Ó, se reuniram na sala. Sabe onde se reuniram para planejar a morte de Cristo? Na sala do sumo sacerdote Caifás, dentro do templo. Os sacerdotes, os fariseus, os saduceus, para planejar como iriam matar a Cristo. Por que isso? Porque Cristo estava pregando contra as doutrinas do sacerdócio levítico que envolviam templo, dízimos, ofertas, sacrifícios de animais. Mas Jesus não pregou contra dízimo, não. E nem pregou contra a lei, né? E nem revogou a lei. Agora já estou profetizando, porque a gente vai encerrar esse podcast aqui com o senhor desejando uma igreja para congregar. Ô, Fábio, Cristo, ele cumpriu a lei. Ele não precisou pregar contra o dízimo. Não, mas o senhor disse que... Inclusive, ele disse para devolver o dízimo. Contra as doutrinas do sacerdócio. Mas onde tem Jesus pregando contra as doutrinas, contra o dízimo? Não tem. O senhor falou aí que cara, a gente tem em diversas partes, e eu vou citar isso para você compreender, que Cristo, ele cumpriu a lei, e a lei se encerrou no momento que ele disse está consumado. Tanto é que as pedras do templo se fenderam, se racharam, e o véu se rasgou de cima a baixo. Por que você acha que as pedras do templo se fenderam e o véu se rasgou? Se não houvesse necessidade de que as coisas continuassem hoje, por exemplo, se houvesse necessidade de que um templo fosse necessário nos dias atuais para se congregar e executarem outras práticas lá, as pedras daquele templo não teriam se fendido. Então, e nem o véu se rasgado. Então o que a gente fala sobre o autor aos Hebreus em capítulo 10, versículo de número 25? Não deixemos de congregar. Para quem é a carta? Aos Hebreus. Aos Hebreus. Quem eram os Hebreus? A carta é aos Hebreus. E essa carta, ela serve para a igreja. Você sabe qual é o contexto? Você sabe qual é o contexto? Não serve para a igreja? Você sabe, claro que serve. Então, mas você sabe qual é o contexto de Hebreus 10, 25? Sim, mas não serve para a igreja? Serve. Então, o que a gente agora... Mas eu tô te perguntando, qual é o contexto de Hebreus? Nós precisamos do contexto. Você não pode isolar um versículo. Nós precisamos você não pode, Fábio. Mas a mesma coisa isolar um versículo. Mas a mesma coisa de tu ter falado aí que Jesus pregou contra o dízimo e não me provar que Jesus pregou contra o dízimo. Não existe. Eu disse que ele pregou contra o templo. No momento em que ele fala assim, derrubem esse templo e eu reconstruirei em 3 dias, ele mas não tá falando do templo dele. Não. Calma, Cadu. Ele tá falando... Eu tô calmo, mas você falar também. Não, porque você tá defendendo uma tese que não existe. Se você falar que Jesus, se você falar... Então deixa eu terminar meu raciocínio, aí você me responde. Não, é porque quando eu tava falando, você também entrou, pastor. Mas acho legal falar. Aí não pode? Ele fala, a gente vai Não pode, mas deixa eu só terminar o raciocínio. Se só você for falar, então tem que falar só no seu canal. Mas calma. Porque aqui é um debate. Cadu, eu quero falar sobre o corpo. Não, é porque toda hora, quando você quer justificar a sua fala, porque Jesus pregou contra o templo, vamos lá. Mas você não deixou 3 vezes. Não, porque já foi isso 3 vezes, e as 3 vezes eu falei que não é o templo físico. Rapidamente. Aí não dá, rapidamente. Eu sei que o debate já está esquentando e é isso mesmo que a gente quer. O debate está na mesa, então você ouvinte, eu tô dando uma segurada aqui. O Datena não está aqui hoje. Um abraço, Datena, meu querido Datena. Mas, gente, você que está aí nos ouvindo, você ouvinte da Mais FM, está gostando aí do debate da Mais FM, mande para nós o seu áudio e a gente já recebeu um superchat aqui e é muito pertinente. Por isso que eu interrompi vocês aqui. Certo. O Carlos Valente é pertinente para o debate, então eu vou ler esse... Ó, tá até na tela lá, ó. Podem falar sobre Atos 7:48. Carlos Valente, 2026. Vocês podem falar sobre Atos 7:48? Ele tá querendo dizer sobre o texto... templo feito por mãos de homem e tal. Olha, então, quando eu falo... Isso é a coisa mais fácil de falar isso aí. Só que eu só quero concluir a minha fala pro Cadu aqui. É o seguinte... Quando ele disse, derrubem esse templo que eu reconstruirei em 3 dias, ele realmente estava falando do seu corpo, Cadu, e justamente por isso. Porque ele estava dizendo que o templo verdadeiro não era o templo de pedra, não era o templo físico, mas sim o corpo dele, o corpo de Cristo, essa é a igreja. Eu não estou pregando contra o corpo de Cristo, contra a igreja, porque a igreja, diferente do que muitos pensam, inclusive de palavras como você citou aí, que um membro não é um membro isoladamente, só enxerga dessa forma quem consegue enxergar a igreja de forma física. Mas a igreja é espírito. A igreja é espírito. Se fosse física, os próprios líderes que foram os primitivos da igreja, eles não fariam parte dessas denominações, porque eles não seguem hoje aquilo que vocês seguem. Então, o que eu tô dizendo? A igreja ela não é física, ela é espiritual. Eu também não sei. Eu sou igreja, você é igreja. Não sou igreja. Eu sou membro do corpo. Juntos ou separados, mas você é o templo, não é? Não. O seu corpo não é o templo do Espírito Santo. O meu corpo é templo do Espírito Santo, então, pronto, mas eu me torno igreja quando eu estou com os demais irmãos. Fora disso... Porque você enxerga físico. Não, é que você está confundindo. Porque você é como Nicodemos. Você só enxerga físico. Não, é que você confunde o meu corpo como templo do Espírito Santo e como corpo de Cristo. Há uma diferença de corpo de Cristo e o meu corpo como templo do Espírito Santo. O meu dedo não é parte do meu corpo? Tá. Sim, senhor. Sim, ele não é meu corpo? Sim, senhor. Não, ele é seu corpo. Então, mas o seu dedo não é o corpo. Ele é membro do corpo. Não, mas ele só para interpolar aqui também essas duas questões, só para a gente separar. Jesus no templo era judaico. Ele era contra isso. O livro de Hebreus já era a igreja daquilo que Jesus queria que acontecesse.
Então o que ele não queria que acontecesse era dentro do templo judaico. Isso, Anderson, mas o que pega em Hebreus 10:25 é o seguinte, ali eles estão fazendo uma carta enviada ao povo judeu. Quais eram as práticas do povo judeu para entender que o Fábio aqui, a gente não terminou a ideia. Quais eram as práticas do povo hebreu? A qual o texto de Hebreus 10:25 diz assim, olha, não deixeis de congregar para que não se voltem às práticas antigas, se fortaleçam uns aos outros. Então, o que eles faziam? Pessoas que já seguiam a Cristo deveriam se reunir para se fortalecer e não voltarem às práticas antigas. Quais eram as práticas antigas? Templo, sacerdotes homens, dízimos, ofertas, sacrifícios de animais. Por quê? Eles estavam sendo perseguidos e muitos voltavam... Tá equivocado, Thiago. Não, mas esse dízimo que essa prática não era dos judeus. É na mão dos judeus, não, que ele quer dizer. Não, tá equivocado. Não deixeis de vos congregar para que não volteis às práticas antigas. Não está falando da questão da lei. Claro está falando das é uma obras. carta aos hebreus, Mas está falando das obras, Thiago. Você pode ler o livro inteiro, a carta inteira, Fábio, aos hebreus. As práticas Você já leu Hebreus 13:10? As práticas antigas ali está falando a respeito da escravatura do pecado. Sabe onde Thiago, para fortalecer na fé ali, ou seja, para você se fortalecer. A ideia de fortalecer na fé não é contra a lei. Vou te provar é contra o pecado, Thiago. É contra as concupiscências carnais. Então eu posso ler na Bíblia para você? Posso provar na Bíblia? Quando você é um membro fora do corpo, você está sujeito. Posso te provar na Bíblia isso que eu falei? Você vai deixar eu falar também? Não, posso te provar na Bíblia? Calma aí, você já prova já na Bíblia. Tá quando você é um membro fora do corpo, você está sujeito a essas paixões. Agora, quando você congrega, você é fortalecido na fé. Porque quando nós nos reunimos, conforme está em Filipenses, a palavra, a louvor, a edificação. Ou seja, então, essas práticas antigas não está falando de obras da lei, não. Está falando de concupiscências. Só ler um pouco mais. Você isolou o versículo. Você separou um versículo de Hebreus. Pode ler. Hebreus 10:25. Vamos ler um pouco mais? Chegamos em Hebreus 13. Hebreus 13:10. Porque nós temos um altar de que não tem direito de comer aos que servem ao tabernáculo. Ou seja, se você quer servir a Cristo, você não pode servir ao tabernáculo, que é o sacerdócio levítico. Sabe o que é o tabernáculo? É sacerdotes homens, que no caso eram levitas, sacrifícios de animais. No caso, o tabernáculo representa o quê? O templo físico. Representa práticas como dízimos, ofertas. Hoje o sistema religioso... Você está pegando um versículo... Não, mas você está querendo... Você diz, não, me prova aí que está escrito isso aí. Hebreus 13:10. Mas não está dizendo... É que Hebreus 10. Você está interpretando... É que Hebreus 10. Vamos deixar ele ler. É que Hebreus 10. Deixa eu explicar. Ele lê e tá... É que Hebreus 10... Você quer que eu continue? Hebreus 10 traz um paralelo lá do sacrifício transitório do Antigo Testamento e tal, que tinha o sacrifício dos animais e tal, e do sacrifício feito por Cristo. Sim. Tá? A expiação feita por Cristo. É a lei, tá? É a lei que ele falou que não estava falando disso. Então, há essa diferença. Mas ele acabou de falar que não fala da lei, Cadu. Paulo, oi? Ele acabou de falar que não está falando da lei. O que eu tô falando, e você está falando que é da lei. A minha fala, como vocês entram em contradição? A minha fala aqui... Não, calma aí. Não, entrou em contradição não, querido. A opinião dele é dele, a minha é minha. Não tem ninguém em contradição aqui. Mas ninguém combinou nada pra falar. Mas a fala de Paulo ali não foi a questão de voltar às práticas antigas. Você está falando a respeito das obras da lei, não, Thiago? Eu acabei de ler. Eu acabei de continuar lendo a carta aos Hebreus e te mostrei o contexto. Não. A leitura que você fez... Quer que eu continue lendo? Thiago, a leitura que você fez... Não, se você continuar lendo, só você vai falando. Se eu continuar lendo, vai piorar pra vocês. Por mim, pode continuar lendo. Mas você quer que eu continue lendo? Mas só leia, sem colocar sua interpretação em cima da forma que você está fazendo. Então o que você entende? Porque a partir do momento que você coloca a sua interpretação em cima, você está fazendo uma manipulação do texto. Então vamos ler um versículo antes. Hebreus 13:9. Não vos deixei levar em redor por doutrinas estranhas. Que bom é o coração que se fortifique com graça e não com manjares de que nada se aproveitem aos que se entregam. Porque nós temos um altar de que não tem direito de comer aqueles que servem ao tabernáculo. O que você entende como isso? O que é o tabernáculo para você? Continua a leitura, Thiago. Vamos lá. Por quê? Os corpos dos animais e o sangue, que eram trazidos pelos sacerdotes para o santuário, são queimados fora do arraial, fora do tabernáculo. Assim, também, justamente por isso, o próprio Jesus, para santificar pelo seu povo, pelo seu próprio sangue, padeceu fora da porta. Então, o que ele diz no versículo 13? Saiamos fora desse arraial. Sabe o que ele está dizendo? Saia do sacerdócio levítico, saia do sistema religioso, carregando consigo o vitupério de Cristo. Então... Ele está dizendo, para que você saia do sistema religioso. No contexto histórico, é o sacerdócio levítico, o sistema religioso judaico. A sua expressão... Se você quer encaixar para hoje, é o sistema religioso que ainda segue dízimos, ofertas, templo físico, agora continua, agora continua. Porque o texto, ele continua nos pedindo para não deixar de congregar. Por que o pedido é para nós não deixar de congregar? Aonde está dizendo isso? Isso daí a gente vai no 10:25. Então, eu tô lendo 13 já. Eu tô te mostrando o contexto. O 10:25 não deixe de congregar para não voltar a essas práticas do tabernáculo, que é sacerdócio levítico. Ah, então você tá lendo 13. Sim, eu já cheguei no 13. Eu li o 13 pra você entender o contexto que você não conhecia. Então o 13 tá como antes... pastor, pastor Fábio, olha só. Só me explica. Você entende só me explica uma coisa como um pastor? Olha só. E você tá guiando Thiago, as pessoas cegamente. O 13 tá antes do 10? Então, eu li o 13 justamente pra você entender o contexto. Você tá lendo o capítulo... Se eu ler o 7, vamos falar antes. Se eu ler o 7, sabe o que vai falar? Que dízimos só se recebe quem é levita. Você é levita?
e só entrega dízimos que eram alimentos, os sacerdotes, faz parte das 11 tribos. Os sacerdotes, Então, os pastores hoje, eles têm sim o direito de receber o dízimo. Mas é levita? Mas olha só, Tiago. Hebreus 7,5 deixa claro, a gente tá falando de Hebreus. Hebreus 7,5 deixa claro, somente tribo de Levi pode receber e somente as outras 11 tribos podem entregar. Você é levita? Os membros da sua denominação religiosa são das outras 11 tribos? Não são. Então a gente tem uma mentira aí. Quando a gente tem uma mentira e você diz que por eu não querer congregar em meio a essa mentira, eu sou um desigrejado, um cara que tô fazendo errado por sair fora dessa mentira e que eu tô contra Cristo, você entende que você tá guiando pessoas ao seu redor para o engano? Só colocar uma coisa aqui. Eu quero entender um pouco, Thiago, a exegese do Tiago, porque é o seguinte, o livro de Hebreus, ele é escrito para os judeus que viraram cristãos. Exatamente. E aí, eu tô entendendo o que ele tá querendo dizer, porque Jesus ele vai desconstruir de uma certa forma o sacrifício do templo, o sacerdócio levítico, a lei de Moisés. Por causa da nova aliança. As tradições. E aí o que ele coloca? Que ele é superior aos anjos, que é isso que ele está querendo dizer. Sim. Maior que Moisés, e Jesus é o sacerdote perfeito. Eu entendi o que ele quis dizer. Mas essa ideia... Mas a gente vai pegar, acho que lá na frente ainda. Essa ideia de Hebreus 13:10, porque a gente tem que pegar Hebreus, igual o senhor disse, fazer o paralelo. Por quê? Quando ele fala no capítulo 13 lá, ele está falando que o altar é cristão, tá? Está falando da cruz de Cristo. Paulo, os Hebreus, está fazendo uma divisão disso. Poderia ser Paulo, ele está dizendo, alguém diz que é, né? Ele está dizendo, entre a antiga aliança, que é o sistema de leis judaico e levítico, e a nova aliança, que é o sacrifício de Jesus. É isso que ele está colocando. É isso que ele está colocando. Sacerdócio levítico contra o sacerdócio então, ele está dizendo sobre o sacerdócio de Cristo. E não está dizendo que porque é o sacerdócio de Cristo, que você não precisa ir ao templo. Porque aí, Atos capítulo 2, diz que os apóstolos perseveraram unânimes todos os dias no templo. Então, pastor, agora nós matamos o judaísmo, agora nós estamos dentro do que Deus estabeleceu, certo? Por quê? Porque o problema de Jesus ir no templo era o sistema. Okay. Agora não é sistema, não é mais. É a igreja primitiva. Perfeito. Tá? É a igreja primitiva. Isso. Então, eles não iam no templo igual eu vou. 3 dias na semana. Todos os dias eles iam no templo. E o que aconteceu? E o que aconteceu, Cadu? Comiam juntos com alegria e singeleza de coração. O que aconteceu? Tá no versículo 47. O que eles faziam no templo? No versículo 47, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo, e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles Deixa eu te fazer uma pergunta. Por que eles partiam pão em casa e não no templo? Perseveravam unânimes todos os dias no templo, partindo pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração. Tudo em Hebreus, né? Explica pra mim, Cadu. O pastor, o pastor Carlos, explica pra mim, por que eles iam no templo e partiam pão em casa? Por que em casa? Não, a questão aqui não é sobre partir o pão, é sobre ir ao templo. Eles iam ao templo, então o que eles tinha faziam comunhão no no templo. O que eles faziam no templo? Adoravam, faziam cultos religiosos. Serviam a Deus. Não, até porque Atos 3 diz que Pedro e João subiu ao templo para orar. Faziam cultos religiosos no templo. Atos 3 não diz que eles iam orar no templo? E por que partiam Atos 3, Atos 3 não diz que eles iam orar no templo? E então, Atos 3, 46. No templo. E o que aconteceu em Atos 4? Atos 3. E o que aconteceu em Atos 4? Não, responde pergunta, você só quer fazer pergunta? Eles iam no templo. Não. Eles iam fazer o que no templo? Atos 2 e Atos 3. Sabe o que eles iam fazer? Pregar contra o templo para tirar pessoas do sistema religioso. Me dá o texto. Judaico. Mas é tempo judaico. Não, é que sabe o que acontece? É que você tá lá no Velho Testamento. Olha aqui. Não, querido, isso aqui é templo, a igreja, nova aliança. Não tem nada a ver com o templo judaico. Peraí, você não tem nada a ver com o templo judaico. Segue lendo, continua lendo. Não tem nada a ver com o templo judaico. Então olha aqui, ó. Tá, vai lá. Olha lá, Atos 4. Você falou do 2, você falou do 3. Você esqueceu de ler o 4. Você também não respondeu. Você também respondeu, né? Eles estavam no templo, eles estavam partindo pão em casa. Então podia no templo. Oraram no templo. Não, mas peraí, olha o que aconteceu no templo. Opa, peraí, Atos 4 que o pastor esqueceu de ler. Olha lá. E estando eles falando ao povo lá no templo, tá? Estavam lá no templo. Sobreviram os sacerdotes do templo, o capitão da guarda do templo, os saduceus, doendo-se muito porque estavam ensinando aquilo ao povo lá no templo. E não quiseram mais que anunciassem o sacerdócio de Cristo no templo. Sabe o que eles fizeram? Lançaram mão neles, encerraram eles na prisão até o dia seguinte. Ou seja, aí só me pergunta. Entendi, não, sim, parabéns. Agora só me explica uma coisa. Depois disso aqui, eles viraram desigrejados também? Deixaram no templo? Eles não foram mais. Não foram mais? Não foram mais. Não tem mais templo? Ali eles... Sabe quantas pessoas eles converteram naquele dia pra sair das práticas do templo? 5.000 pessoas. E foram pra onde essas 5.000 pessoas? Foram presos. Cada um na sua casa. Foram presos. Aí ficou cada crente na sua casa. Exatamente. Eles se reuniam nas casas. Me mostra o texto que cada um ficava em casa. Me mostra o texto que cada um ficava em casa. Os caras podiam fazer, cara. Rapidinho, só pra eles tomarem uma... Essa é a famosa teoria da conspiração. O cara vai falando. Não, eles estavam lá. Mas eles iam no templo. Mas eles iam no templo. O cara quer pegar templo. O cara quer pegar nova aliança. Mas isso aqui é com o teu... Não, mas você quer ler o 2, o 3 e o 4 você não quer ler. Não, mas me explica pra mim então. Vou deixar então foi aqui, só entender. Então foi aqui. Posso explicar em 10 segundos? Foi aqui que fundou os desigrejados. Não. Em Atos 4. Sabe como eles eram chamados ali? Seita do Nazareno. Por que eles não eram chamados os do caminho, os nazarenos, do templo? Tudo bem, mas eu quero saber se a questão... Eu vou explicar em 10 segundos. Aqui abandonaram a igreja. Eles estavam no templo.
falando para as pessoas saírem do sistema religioso judaico. É que você só sabe falar isso aí, 5 mil pessoas foram convertidas ali. Tudo 5 bem. mil pessoas foram convertidas. Sabe o que aconteceu? Os sacerdotes do templo não gostaram dessas pessoas saindo fora do sistema religioso deles. Sabe por quê? Porque os caras ganhavam, amigão. Era dízimos, eram ofertas. Você é redundante. Isso aqui está no texto. Isso aqui está no texto. Você está pegando só. Porque eles Você falaram... tá confundindo o templo de Jerusalém, que É você que tá confundindo. É você que tá confundindo. Nós temos uma pergunta agora. Não, primeiro que você falou que ninguém Pela ordem, senhores. Pela ordem. O cara tá inventando, cara, que tem vários Vou me templos. informar lá, em só existia advocacia. templo Ai, de Jerusalém. pronto. Quem tá inventando é você. Quem tá fazendo confusão, quem tá confundindo alhos com bugalhos e azeitona com azeitona é Olhe você. para mim, Olha lá. Thiago, por favor. Fazer uma pergunta pro Sim. Thiago, que eu acho que muita gente tem essa dúvida. Só Tá. para dar uma quebradinha aqui, mas sobre o assunto. Você já fez parte de alguma igreja? Sim, eu nasci em uma família católica, conhecendo minha esposa e após estudar muito as escrituras, fui protestante, já participei da Congregação Cristã do Brasil, participei da Assembleia de Deus do Bom Retiro, Sim. fiquei anos participando disso. Inclusive, para mim, ao estudar as palavras de Cristo, foi muito doloroso enxergar que existiam enganos e erros nas doutrinações religiosas e ter que sair, porque eu e a minha esposa, nós gostávamos muito de participar daquilo. O problema não é se reunir com os irmãos. Eu amo me reunir com os irmãos. Mesmo não participando mais de nenhuma denominação religiosa, eu costumo me reunir. Mas hoje nós vivemos numa grande apostasia. Então o que acontece? Quando você se reúne para o engano, como diz Gálatas no capítulo 1, você está se reunindo para algo que é anátema, amaldiçoado, para a própria perdição. Então, eu não participo mais hoje das denominações religiosas convencionais como nós temos, entendeu? Porque justamente você vê 2 pastores, homens que se dizem lideranças. Se dizem não, irmão, respeite. Do mesmo jeito que nós respeitamos você. Não, do mesmo jeito que nós respeitamos você. Mas, cara, mantenha o respeito também. Não, mantenha o nível, amigo. Se dizem não, nós não nos dizemos que você não somos. se diz que é. Você dizem que são. Não, respeite. Não, você é, então. Segura a emoção. Então, como que você é? É interessante que E tu tá fala de apostasia, completamente mas o primeiro cego. aposta até você. E como porque você saiu, tá né? completamente cego Amando e o as presente outras pessoas que estão cegas. amando o presente século igual Demas, tem abandonado. Agora, Thiago, explica pra gente uma coisa. E Rapidinho, como que você meninos. faz o... Porque, por Pastor exemplo, Anderson. você tem um pessoal, como que você se reúne? Tem essas reuniões? Você, A gente o já pessoal? volta rapidinho. Irmãos, eu sei que o debate está muito bom e realmente está. Eu agradeço você que está aí nos ouvindo pelo dial da 102.9 FM e você que também está aí no YouTube. Gente, tem quase 600 pessoas aqui ao vivo com a gente. Então, dê seu like, se inscreve no nosso canal aí, no canal da Mais FM 102.9 e participe também da nossa enquete. Vamos dar uma olhadinha como que tá a nossa enquete, Jota, rapidinho? Hoje, JC na mesa do debate da Mais FM. Olha lá, o desigrejado faz parte do corpo de Cristo? Sim, 41% e não 59%. Daqui a pouquinho, ao final do programa, nós vamos dar o resultado desta enquete. Então, você que quer participar, mande seu áudio para nós. E, ó, gente, antes de chamar o break, eu vou ouvir um áudio, JC. Aí, rapidinho, a gente vai soltar apenas um áudio, mas temos mais aí, a produção já está avisando. A gente vai soltar um áudio e em seguida a gente vai pro break. É bem rapidinho o break. Vamos ouvir o áudio. Graça e paz a todos, aqui é o Bispo Ivan de Caraguatatuba. Eu gostaria de fazer uma pergunta a respeito dos 100 templos aí, dos desigrejados, sobre o livro de Hebreus, capítulo 13, versos 17, que diz assim: obedeçam aos seus líderes e sigam as suas ordens, pois eles cuidam sempre das necessidades espirituais de vocês, porque sabem que vão prestar contas disso a Deus. Como fica para um desigrejado se ele não tem um líder que vela pela vida dele, que cuida da vida dele? Como que eles fazem se eles vivem dessa maneira? Posso responder, né? Olha, Bispo Evan, claro, pode responder. Você consegue responder em 30 segundos ou você prefere que a gente volte do break? Prefiro voltar do break. Então, perfeito. Então, Bispo Evan, daqui a pouquinho a gente volta aí com a resposta do Thiago para esse debate dessa manhã e vamos para um rápido break. Não saia daí, tá bom? Fique com a gente aí na Mais FM e o Thiago volta respondendo esse áudio aí do Bispo Evan. Muito obrigada, de Caraguatatuba. Quase foi um trocadilho aqui. Deus abençoe você, até mais. Vamos para o chat do YouTube. Alexandre Santos, Souza, a Rose Soares, está sempre aqui com a gente no debate. A Angelita Montavão, o Dinâmico B1S, o canal do Lucas 3367, para você ver que eu tô te acompanhando aí pelo chat do YouTube. Participe, você que está aí no YouTube, pela nossa enquete, a nossa enquete de hoje. O tema do programa, o desigrejado faz parte do corpo de Cristo? Participe da nossa enquete lá no chat do YouTube, tá bom? E você que é ouvinte, quer mandar áudio, já está chegando mais áudios aqui, mande também um superchat, uma pergunta aí. Mande uma pergunta desafiadora. Você que é cristão, é igrejado, faz parte de uma igreja? Então mande uma pergunta para o Thiago aqui no Superchat para a gente ler sua pergunta no ao vivo. Você que está aí, se inscreve no nosso canal da Mais FM 102.9. E você que também está nos acompanhando pelo Instagram, @MaisFM 102.9 lá no Instagram.
nos siga lá no Instagram, tá bom, pessoal? E vamos agora, o Thiago ficou de voltar e dar a resposta aí ao Bispo Evan. Mas você que não ouviu o áudio, eu vou soltar novamente o áudio. Você que não ouviu, preste atenção nesse áudio da pergunta do Bispo Evan para o Thiago. Vamos ouvir novamente. Graça e paz a todos, aqui é o Bispo Evan de Caraguatatuba. Eu gostaria de fazer uma pergunta a respeito dos 100 templos aí, dos desigrejados, sobre o livro de Hebreus, capítulo 13, versos 17, que diz assim: obedeçam aos seus líderes e sigam as suas ordens, pois eles cuidam sempre das necessidades espirituais de vocês, porque sabem que vão prestar contas disso a Deus. Como fica para um desigrejado se ele não tem um líder que vela pela vida dele, que cuida da vida dele? Como que eles fazem se eles vivem dessa maneira? Olha só, áudio aí do Bispo Evan, não é isso? Bispo Evan, Caraguatatuba, muito obrigada. E agora vamos a ouvir aqui a resposta do Thiago. Fala, Evan, obrigado pela pergunta, cara, excelente pergunta. Quando nós falamos sobre isso, devemos entender, como eu estava falando pro pessoal aqui, a carta é uma carta aos Hebreus. Não significa que ela não sirva para a igreja hoje. Obviamente serve, tá? Por isso que nós estamos nos baseando nela e é por isso que ela está aqui também conosco, sendo discutida nesse momento. Cristo, quando ele chega aos discípulos e ao povo ensinando, em certo momento ele deixa algo muito claro. Isso está em Mateus 23. Ele diz assim: não chame ninguém de pai, porque só existe um pai que está nos céus. Hoje, a palavra pai, em italiano, por exemplo, é padre ou papa. Não chame ninguém de rabi, porque só existe um mestre. A palavra rabi é o mestre na religião judaica, aquele que está nos céus. E todos vocês são irmãos. E por fim ele diz: não chame ninguém de guia. O guia é aquele que guia as ovelhas, um pastor. Porque só existe um guia, só existe um pastor, que é aquele que está nos céus. Ou seja, Cristo, ele é o único pastor. Em João 10 nós temos o bom pastor, né? Cristo dizendo claro que só existe uma igreja e um pastor. Mas quem são esses líderes que estão sendo citados lá em Hebreus, né? Quando você entende que Cristo, após o está consumado, já sob agora o sacerdócio de Cristo, sendo ele o sumo pastor, o único pastor, ele dá o sopro do Espírito aos discípulos, tá? Isso está em João, no capítulo 20, no versículo 21. Ele sopra o Espírito Santo diretamente, e isso tem um diferencial gigantesco nos discípulos, porque eles ali estão com o sopro direto de Cristo na igreja primitiva, para que eles possam então ser esses líderes. A carta aos Hebreus está falando daquele povo que até então estava vivendo o sacerdócio levítico, e ali eles precisam compreender que os líderes não são mais os levitas, nem os sacerdotes ou o sumo sacerdote levita. A partir dali, existem novos líderes. Esses líderes são, no caso, os discípulos, tá? Eles estão falando para os discípulos. Em Efésios 4:11, você vê que ele mesmo Cristo mesmo escolheu pessoalmente aqueles que vão ser pastores, mestres, professores e por aí vai. Só que em Efésios 4:13, você vê um prazo de validade. Ou seja, isso é algo para a igreja primitiva. Hoje, no mundo que nós vivemos, só existe um único pastor, estamos todos debaixo da unção de Cristo. Foi o versículo que ele perguntou. Acho que você não estava prestando atenção, Fábio. Eu prestei atenção, mas eu acabei de responder. Ele perguntou sobre esse versículo. Pastores aqui, justamente, pastores. Cara, aos vossos pastores. Depois você assiste de novo o vídeo, porque eu acabei de responder essa pergunta, quem são cara. Pastores? Eu acabei de responder. Não, eu ouvi, mas você não respondeu. São os discípulos, cara. Você estava em que mundo, velho? De quais discípulos? Os apóstolos. Putz, cara. Mas deixa eu fazer Não, Fábio, desculpa, não, cara. Aqui, ó, isso é analfabetismo funcional, tá no plural, desculpa, obedecer aos vossos pastores. Discípulos, no plural. Aos vossos pastores. Deixa eu pontuar uma coisa do Espírito, cara. Deixa eu pontuar uma coisa aqui. Efésios 4:11. Deixa eu pontuar uma coisa aqui. Eu queria só dizer aos irmãos, aos ouvintes, a todos os irmãos que estão aqui na mesa. Acabei de falar de Efésios 4:11 e 13. Que a gente precisa pegar Hebreus e entender que a carta aos Hebreus faz um paralelo entre a antiga aliança e a nova aliança. Sim. Tá? É sempre bom a gente entender isso aqui, pra gente não criar um espantalho teológico aí. Então, esses líderes mencionados aqui na carta aos Hebreus são os líderes de hoje, sim, senhores, são os líderes de hoje. Por quê? Porque a igreja, segundo o apóstolo Paulo em Efésios 4:11, é constituída de 5 ministérios. A uns ele deu para apóstolos, outros ele deu para profetas, outros ele deu para evangelistas, outros para pastores e outros para doutores. Paulo também vai afirmar isso lá em 1 Coríntios capítulo 12, acho que 12:22. Mas o versículo 13 tem prazo de validade, Paulo, de Efésios 4:11? Lê o 4:13. Então, até que, o que significa pra você? Cara, vocês estão com um problema sério de analfabetismo funcional. Vocês estão lendo o texto e não estão entendendo. Eu não vou partir pra ofensa. Thiago, pra você, a Bíblia precisa ser atualizada? Todos são analfabetos. Então, desculpa, pessoal. Eu achei que o texto, ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas. Sim, ele escolheu pessoalmente. Eu posso ler o texto. Você pode esperar só eu ler o texto? Sim, obrigado.
Ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério e para a edificação do corpo de Cristo. Até quando? Até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida de estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens, que com astúcia enganam fraudulosamente. Então, a igreja se constitui desses ministérios aqui que adoram a igreja. Então, aqui até que todos cheguemos, não quer dizer que isso aqui é um prazo de validade. Esse até que cheguemos é até quando? Qual que é o prazo de validade aqui? O prazo, qual que é o prazo? Acabou de falar, isso foi para a igreja primitiva, você acabou de ler. Não, Paulo, não, isso aqui é para a igreja de Éfeso. Ele deixa claro. A carta de Paulo é para a igreja de Éfeso. Sim, mas a gente está falando da igreja primitiva. A igreja de Éfeso eram as pessoas que viviam naquela cidade. Paulo está escrevendo para a igreja de Éfeso e está dizendo aos irmãos que isso aqui não tem prazo de validade. Para que eles não fossem mais meninos na fé. Você sim, tudo bem, mas isso aqui não quer dizer que hoje aqui são todos acabou os 5 ministérios. Isso não quer dizer que aqui acabou os 5 ministérios. Isso foi algo para a igreja primitiva. Não, continua sendo hoje. Não, continua sendo hoje. Tem um contexto. Não, continua sendo hoje porque isso aqui é a igreja como um organismo. Tem um contexto. Porque isso aqui é a igreja como um organismo. A igreja funciona como unidade da fé. Eu entendo que você enxerga dessa forma, mas eu estou falando assim, o contexto do texto. As cartas então só servem para a igreja lá, não serve para nós. Claro que não. Então, assim, o que Paulo está dizendo aqui... Mas a forma como tu fala parece que só serve para eles lá, não serve. Porque ali tem um prazo de validade no texto, Fábio. A gente tem que interpretar o texto da forma correta. Mas tá bem claro. Ele mesmo, sabe o que significa? Ele mesmo deu. Até que cheguemos o quê? Só conclui. A unidade de fé, eu não lembro o texto de cabeça. Até que chegamos à estatura de varão perfeito. Tu já chegou à estatura de varão perfeito? Nós não, mas tu já chegou? A igreja chegou. Tanto é que hoje estamos na apostasia. Não, se a igreja chegasse à estatura de perfeito, nós estaríamos mais aqui. Alcançou isso. Não. Se a igreja tivesse chegado à estatura de varão perfeito, nós não estaríamos mais aqui. Não, a igreja não chegou à estatura do perfeito. Porque sabe por que não? Porque 1 João 2 e 3, porque 1 João 2 e 3, porque 1 João 3, João diz assim, amados, ainda não se manifestou o que havemos de ser, mas quando se manifestar, assim como ele é, nós seremos. Então por que Cristo disse que viria uma apostasia? Como chegaria a não, apostasia, concordo, chegaria. A igreja que tem os doutores. Posso falar? A igreja primitiva. Você está falando sempre, é por isso que tem os doutores. Por que precisa dos ministérios? Aí Paulo vai dizer, para amadurecimento, para crescimento, para a unidade da fé. Se eles não chegassem nisso, você nem conheceu o evangelho hoje. Até que chegamos. 2000 anos depois. Então, se eles não tivessem cumprido isso aí. Tudo isso aqui, mas continua. Isso aqui não acabou. São meninos da fé, então. Isso aqui não perdeu validade. Sabe onde nós já estamos? Na grande apostasia que Cristo disse que viria. Isso já passou. Agora deixa eu fazer uma colocação aqui com vocês aqui também. Deixa eu falar também. A questão que nós estamos falando de Hebreus aqui é uma construção cristocêntrica destituindo o judaísmo para o cristianismo, que é o que nós concordamos. Uma outra coisa, a gente observa esse termo desigrejados, né? Então são termos genéricos. Então, por exemplo, como o Tiago disse, Atos 9:2, os do caminho, Atos 24:5, seta dos nazarenos, desigrejados, destemplados, os anabatistas radicais, os quakers. Então, eram títulos. Dentro disso, o que a gente observa nesse contexto? É a desconstrução que continua até hoje de um sistema que todos nós concordamos. Então, por exemplo, Daniel Berg e Gunnar Vingre, eles chegam no Brasil em 19 de novembro de 1910 em Belém do Pará. Eles são recebidos pelos irmãos batistas, dentro de uma igreja, começa um conflito, por causa do pentecostalismo. E aí o que isso gera? Uma divisão da igreja. Então lá em 13 de junho de 1911 ocorre a sessão disciplinar. Daniel Berg e Gunnar Vingre, membros simpatizantes do pentecostalismo, foram desligados. A palavra era expulsos, né? 5 dias depois, dia 18 de junho de 1911, fundada a Missão de Fé Apostólica. Então, o que eu quero entender o lado do Tiago, e por que eu queria que entender, para trazer aquilo que eu disse, nós temos um número relevante, uma porcentagem enorme de, vamos usar o termo, desigrejados, tá? A gente precisa entender isso. Então, aqui nasce de um conflito do sistema também. Vou dizer uma coisa mais contemporânea. A última situação que eu quero dizer, aí vocês podem discutir e falar. Eu fiz aqui um paralelo, o movimento de Jesus. Não sei se vocês chegaram a ver esse filme na Netflix. No fim dos anos de 1960, início da década de 70, a revista Time, ela coloca uma capa assim, Deus está morto. Aí, com esse movimento de Jesus que aconteceu, eu vou explicar o que foi, eles colocam na capa, mediante esse movimento, tá? Revolução de Jesus. O que foi isso? A Igreja Capela do Calvário, um avivamento dentro da geração hippie. Eles começam a pregar o evangelho e muitos hippies começam a se converter. Quer dizer, um problema, qual a solução? E até eles gerar uma conversa. Gente simples, pessoas com
com Bíblia, eles começaram a ser Bíblia na mão, andar descalço, aquela coisa toda, né? Só pra gente cortar. A mensagem central era o quê? Você precisa nascer de novo. João capítulo 3. Jovens eram batizados em massa no mar. Então a praia foi tomada, gente, eu tô falando de mais de 10 mil pessoas, hippies, sendo batizados por essa igreja. E aí, nesse meio, o que o pastor fez? Ele coloca os hippies para tocar na igreja. Surgiu o movimento gospel. Quem nasceu? Hillsong. Nasce de um movimento, olha que interessante, o que é o avivamento, o que é o caminho da solução para isso que a gente está vivendo. Isso, eu termino aqui, se popularizou de um jeito, e aí nós vamos dar crédito aqui a Lune Frisbee, a Chuck Smith e um dos maiores escritores que nós temos hoje, Greg Laurie, que se converteu ali. Qual foi o resultado? Que eu acho que é isso que a gente tem que se preocupar. Essa discussão, ela vai gerar isso, pastor. E outras coisas. Só para me terminar, qual foi o resultado? 1 milhão de pessoas se converteram. Sim, pastor Anderson e Tiago, Fábio e todos os irmãos que estão aqui. Deixa eu dizer uma coisa. Ninguém aqui está dizendo, pelo menos eu não estou dizendo, que eu sou favorável a sistema. Não, sim. O senhor deixou bem claro que se alguém por aqui assiste algum podcast meu, sabe do meu posicionamento quanto à igreja como organização. Eu não tenho problema quanto a isso. Então você, porque... Aí alguém perguntou me assim, porque já que você acha que a igreja, que tem um sistema e tal, por que você não sai da igreja? Porque eu não preciso sair pra provar que lá eu não me corrompo. Eu preciso sair, entendeu? A ideia de mas o senhor entende que o Thiago, a revolta dele também, nós concordamos também. A ideia só vai a ideia de que a revolta que eu digo é a discordância. A ideia de que é a revolta, é discordância. Eu fui magoado por a ideia, mas é a discordância que você tem. A ideia de que eu preciso, de que eu tenho que sair, que eu não posso ficar lá e tal, porque não, eu não tenho essa mentalidade. Assim, agora eu por não estar lá, não digo que não é bíblico, que não é teológico, que não é certo, que não tem na Bíblia e tal, porque Paulo depois vai dizer quase a mesma coisa que ele fala em Efésios, ele fala depois em 1 Coríntios 12, 28. Ele fala, quando ele vai tratar a igreja como o corpo de Cristo. E a uns pôs Deus na igreja, primeiramente, apóstolos, em segundo lugar, profetas, em terceiro, doutores, depois milagres, depois dom de curar, socorros, governos, variedades de língua. São todos apóstolos, são todos profetas, são todos doutores, são todos operadores de milagre. Hoje tem muito operador de milagre, né? Os milagres estranhos. Tem todos os dons de curar, falam todos dessas línguas, interpretam todos, portanto, procurar com zelo os dons, os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho mais excelente. Então, Cadu, mas a necessidade... a necessidade... Vou te fazer uma pergunta rápida, só pra gente não perder o fio da meada aqui. Dentro desse grupo, pode existir mentiras e enganação? Pode. Sabe por que pode? Sabe por que pode? Doutrinárias. Pode, sabe por que... E se manterem nelas? Sabe por que pode? Se manterem nelas? Sabe por que pode? Não, eu vou te responder. Eu vou te responder. Porque Salmo 1, diz assim, aquele que usa de engano não permanecerá na congregação dos justos. Isso, é isso que eu te pergunto. Então, há ímpios lá dentro, porque é joio e trigo crescendo junto. Mas e quando segundo, o engano você pergunta, mas deixa eu responder, querido. É que acho que você não entendeu a segunda pergunta. Segundo, pode ter engano lá, pode, e não acontece nada. A Bíblia diz em 1 Pedro, é necessário que o julgamento comece pela casa de Deus. Calma aí, se o julgamento começa pela casa de Deus, não quer dizer que todos que são lá são perfeitos. Não poderia ter, mas vai ter. Não, eu entendi, legal. Entendeu? Mas pode ser pregado um falso evangelho lá dentro? Não pode, mas pregaram na igreja de Gálatas também, um falso evangelho. E Paulo chegou lá e alertou. Exatamente, mas se for pregado um falso evangelho, o que você vai fazer lá? Se for pregado um falso evangelho, é por isso que tem os 5 ministérios. E entre eles tem lá doutores, pastores para guiar o povo e doutores para rebater essas falsas doutrinas. Sair de lá, não sair porque tá pregando um falso evangelho. Não era mais fácil eu estar lá dentro com a graça de Deus e rebater, e como Paulo fez com Pedro? E como você rebate o falso evangelho que é pregado? Deixa eu responder. Não é mais fácil fazer igual Paulo fez? Que quando Pedro era centrão. Não é nem direito nem esquerda, era central. Quando ele estava com os judeus, não, somos da circuncisão, é isso mesmo, vamos circuncidar. Agora ele estava com os judeus, não, esse negócio de circuncisão é um negócio patético, vamos ficar nesse lado. Aí Paulo falou, vem cá, irmão, você é centrão, velho. O que você quer? Você é de lá ou você é de cá? Então, sair não é o caminho. Agora, permanecer para pregar contra essa resistência maligna, e tem mesmo, eu não tô aqui dizendo que não, tem espírito de adivinhação na igreja, esses patéticos aí que revelam CPF, RG, essas palhaçadas que tem. Então nós estamos lá para rebater tudo isso e para dizer pro povo que o evangelho de Cristo não é aquilo. Paulo disse lá em Gálatas, irmãos, porque eles desviaram também. Exatamente. Paulo deu uma saidinha e os caras ainda que preguem um evangelho, fala um anjo. Perfeito. É maldição, mas Paulo não abandonou os irmãos, não mandou ninguém sair da igreja, não mandou ninguém abandonar nada. Então como que você ele foi lá e rebateu? Por exemplo, na denominação religiosa que você participa. Existe a prática do dízimo. Eu preciso falar também. Eu não falei nada ainda. Rapidinho, pastor Fábio. Eu não falei ainda. Não, é verdade. Você já passa pra ele depois dela. Eu quero uma cadeira, eu vou botar aquela cadeira do Thiago. Vou falar aqui rapidinho aqui. Se não... Rapidinho, pastor Fábio, não querendo te cortar, mas entrou um superchat aí. Entrou um superchat que é muito relevante para o que vocês estão falando, lá do @Sinais dos Tempos. Sinais dos Tempos.
Ele mandou um superchat para os igrejados. Então é para esse lado da mesa aqui. Como entender João, capítulo 4, 21 a 24? Adorar em espírito e em verdade precisa de templo? Precisa, porque Jesus está dizendo ali sobre o zelo que só pode adorar no templo. Adorar é uma coisa. Você pode adorar Deus na rua, na sua casa, na cadeia. Paulo também adora na cadeia. E Jesus não anulou que o templo seja a casa do Nunca, Pai, né? Nunca. Ele falou, a casa mas do ele falou pai que era o seu corpo. Mas ele falava do corpo. Não para ser convite então, de ladrões. mas ele falou do corpo. Isso foi pro templo, Thiago. Então, Isso é a casa do meu agora vamos deixar o pastor Fábio falar. Não, tá escrito, a casa do meu pai é pra ser casa de oração e não convite de ladrões. Ele tá dizendo que é a casa do pai dele. Mas não, tira da Bíblia, rasga da Bíblia. Então, Thiago, se tu não quer aceitar. E outra coisa, ali ele disse, destruiu esse templo que eu reconstruí em 3 dias. Ele tá falando do seu corpo. As cartas, as igrejas... Então, aí é no seu corpo. Mas esse texto não. Esse texto é no templo. Não, esse texto é no templo. Não, pode ler. Esse texto é dito nos 4 evangelhos. Mas deixa eu responder melhor, irmão. Porque assim, quanto a adorar é uma coisa. Além de tudo, você pode... Só te interrompendo. Desculpa, cara, mas você citou Salmo 122, dizendo que ali, Davi estava dizendo, alegrei-me quando me disseram vamos à casa do Senhor, mas nem o templo estava construído ali. O primeiro templo foi feito por Salomão depois da morte de Davi. Sim, então ali, sabe do que ele está falando? De Jerusalém. Quando Cristo fala sobre a casa de oração, sabe o que ele está falando? Das pessoas de Jerusalém. Porque as pessoas são a verdadeira igreja. Atos 17, 24 deixa claro que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Por que ele está falando do templo, cara? Exatamente. Essa parte é boa. Por que ele tá falando não tem, irmão, só deixar claro, o pensamento de vocês? Só deixar claro que ninguém está falando que Deus habita em templos feitos por mãos de homens. Sim, você falou que Deus não habita. Você falou que eu não preciso ir lá para adorar. Por que eu preciso do templo? Nós estamos dizendo que quando nos reunimos somos igreja. Por que eu preciso do templo? Sim. Porque eu preciso do templo para adorar a Deus, para servir a Deus. Eu estou dizendo que o templo não é só no templo que você pode adorar a Deus, no sentido que ele... porque na discussão da mulher samaritana. Agora, ir ao templo, estar no templo é uma ordem divina. Você precisa qual é a ordem de Cristo para isso? Congregar todos juntos. Onde está escrito? Primeiras coisas, capítulo 11, quando os juntar aonde você vê Cristo? A igreja sempre... Quando Cristo a igreja sempre o povo se reuniu a pessoa indo para casa. Não, isso, exatamente. Isso aí é uma coisa... Esse é uma Deus não habita em frente de mãos humanas. Mas eu posso falar agora? No superchat aí, o rapaz citou o versículo da mulher só você, irmão, não, só você. Tiago, leia aí Mateus 21, 13, por favor. Deixa eu só explicar o texto de Mateus capítulo 6. Pode ler, Fábio. Você gosta tanto de falar que eu gostaria que você lesse. Mateus capítulo 6, é que Mateus capítulo 6 fala da sua comunhão com Deus. Isso é vertical, tá? Então, a cruz de Cristo, que é o evangelho, nós temos da cruz, temos o evangelho da cruz, é vertical e horizontal. Você ama Deus e ama os irmãos. Eu achei que você fugiu da pergunta do superchat. O rapaz do superchat, ele disse assim... Deixa eu falar, irmão. Não precisa finalizar. Eu estou concluindo o pensamento. Pra mandar pergunta, cara. Eu estou concluindo. Então, assim, Mateus 6 que é pra você orar em casa. Sim, tá certo. Mas aquilo lá é vertical. É você e Deus. Mas o quando ele te manda ir pro templo? A oração em casa não anula. O evangelho não é só vertical. Mateus 21, 13. É horizontal. Mateus 21, 13. A cruz de Cristo. Leia aí, Thiago, Mateus 21, 13. Ele tá mandando você ir pro templo lá. Eu quero ouvir tu lendo Mateus 21, 13, tá bom? Eu vou achar aqui. Vamos ouvir então o Thiago lendo Mateus 21, 13. Mateus 21, 13. Vamos Olha, rapidinho, Thiago, parabéns, você veio para um debate bíblico com a Bíblia, viu? Porque tem muita gente que vem sem a Bíblia. Mateus 21, Fábio, 13, né? Isso, leia aí, Thiago, por favor. Vamos lá. Mateus o quê? 21, 13. Está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vós tendes convertido em covil de ladrões. Qual é a casa? Olha só. Qual é a casa? Tá falando do templo, Thiago. Vamos ver Salmo 122? Thiago, é o templo, Thiago. Ele está citando... Leu 14. Qual é a casa? E foram ter com ele no templo, cegos e coxos, e ele os curou. Exatamente. É o templo. Jesus não anulou. Jesus não anulou que o templo fosse casa de oração, Thiago, aí eu concordo com você. Nesse texto eu concordo com você. No que tange a Jesus pregar ou se opor ao sistema. Tudo certo. Pessoal, mas aqui... Por que ele estava logo depois tendo ameaça de ser apedrejado no templo? Mas isso aqui... Isso que ele estava fazendo... Exatamente, Thiago. O que eu estou dizendo pro judaísmo. É o seguinte. Sabe qual é a casa do pai? O que eu estou dizendo é o seguinte. Eu vou só explicar pro Fábio. Sabe qual é a casa do pai, que é chamada de casa de oração? A mesma que tá no Salmo 122. Essa que Jesus tá falando aí? A mesma que Davi... De que casa Jesus tá falando? Eu tô te explicando. Eu tô perguntando a que Jesus tá falando, Thiago. Não é Jerusalém. Não, Thiago. Não é Jerusalém. Thiago, eu tô perguntando... Jesus estava onde quando ele falou isso? Jesus estava onde sabe quando o ele que falou isso, significa o templo Thiago, físico? Você tá sendo herege, Thiago. Não, sabe o que significa o templo físico? Relações do então eu posso te responder com calma. Sabe o que significa o templo? Não, porque você vai fazer relações. Quando ele chega em frente ao templo, ele faz uma dualidade. Ele fala assim, olha, destruam esse templo que eu reconstruirei em 3 dias. Mas Calma. Os sacerdotes olham e falam, como ele vai
reconstruir um templo que demorou 46 anos em 3 dias. Sabe por quê? Eles enxergavam da mesma forma que vocês, o físico, o templo físico. Mas aqui, o que Jesus está falando, o Thiago? corpo de Cristo. Não, o isso aí templo não. é o corpo de Não, Cristo. isso É a não- mesma do aqui não, altar. Ele tá falando que o meu corpo aqui é não, casa de Thiago. oração. Sabe por que vocês não entendem? Ó, O meu corpo é casa de Sabe por que oração, vocês isso não que ele tá entendem? falando? Porque todos os ensinamentos de Cristo foram dando exemplos físicos para mostrar os espirituais. Sim, mas sabe aqui- quem vocês mas me aqui- lembram? Sabe quem vocês me mas lembram? aqui- Nicodemos. Tá, mas aqui Cristo é físico. chegou... Mas então... A minha ô, Cadu, casa, Cristo chegou a para minha casa Nicodemos e será falou chamada assim, casa de olha, oração, mas vós a tendes Cara, convertido da em cobradores. mesma- ô, Cadu, da E mesma foram forma que ele olhou com pra ele Nicodemos. ao templo, Pessoal, presta atenção. cegos, É um ensinamento e coxos, importante. e coroas. Da mesma forma que ele Sim, olhou pra mas aqui, Nicodemos. mas você não pode negar, você não pode negar o texto. Calma, cara. Você não Deixa eu pode negar o explicar. texto. Não Se tô você negando falar o que esse texto aqui tá falando do corpo Da dele... mesma forma que ele chegou pra Nicodemos e falou, você precisa nascer novamente. Não, mas não é sobre Nicodemos, Aí é sabe sobre o que esse Nicodemos texto. pensou? É Sabe o que sobre esse Nicodemos texto. pensou? Que esse Você texto tá é sendo literal. analfabeto, Que esse texto é Sabe o que literal. Nicodemos da gente entendeu? agora, cara. Calma, pessoal. Sabe o que Nicodemos entendeu? Eu preciso entrar no ventre da minha mãe de novo depois de velho? Não tem nada a ver Ele com chegou Nicodemos. fisicamente. Não, amigo, É do é texto, que é o esse texto... Thiago. É o Você tá texto. citando, É que o texto. você tá Mateus com 21:13. todas as contradições mostradas e que Cristo pregou contra o templo, você tá querendo dizer que um versículo é ele a favor do templo? Explica então o anjo que Templo escreveu é o corpo as de 7 Cristo, igrejas da cara. Ásia. 7 igrejas são 7 Sete grupos de igrejas. pessoas em cidades diferentes. Então, Igreja. deixa eu Grupos se só- reúnem. Igrejas Todas se fazem parte reúnem. de uma única igreja. E o problema não é se reunir. Quem falou Eu só que não é se reunir? penso, Você tá falando o tempo pastor Anderson, todo. vamos conversar nós dois. Eu só penso, vamos conversar nós Pessoal. dois. Pastor Anderson, eu só penso o seguinte. Eu preciso há esclarecer um negócio, Eu só penso, mas eu só penso, só você que tá falando. Eu só penso uma coisa. mas aqui Nós tem estamos três contra um. confundindo, Se nós estamos vocês três confundindo, quiserem nós falar estamos contra eu, nós até agora estamos temos que falar, confundindo. Tudo bem, Nós mas o estamos- Anderson, dois contra ele um. tá aqui hoje do meu lado, mas assim, o Nós Anderson tem as estamos- convicções dele nós também. estamos Então não é 3 contra 1. Nós estamos O que vocês não entendem é que Nós eu não estamos sou confundindo, contra se pastor reunir. Anderson. Nós estamos confundindo ser contra o sistema e ir ao templo. Ok. Ninguém aqui tá assim, não, o sistema é isso mesmo, tá tudo... Não tem ninguém a favor do sistema. Porém, São duas coisas se há diferentes, problema né? no sistema, mas isso não anula, e ninguém anulou a minha ida ao templo para reunir com os irmãos, para participar do corpo de Cristo, para adorar o Senhor junto com os irmãos. Não tá anulado Mas isso. você tá comparando o Entendeu? templo de Jerusalém com o templo atual, ô, Cadu. Como assim, cara? Você nem sabe o que rolava naquele templo. Não tá anulando eu ir ao templo hoje e servir a Deus. Ô, Cadu, Entendeu? como que você, sem saber o que rolava naquele templo, você tá achando que rolava um culto religioso no templo do sacerdócio levítico, você tá comparando aquele templo com o templo de Então, hoje, é que não cara. tem ninguém falando O que do templo tem a de ver uma coisa Levítico. com a outra? Não tem ninguém falando do templo levítico. Mas é você esse tá falando aqui, judaísmo. esse que vocês mandaram eu ler de Mateus 21 aqui, é o templo de Jerusalém, onde faziam sacrifícios de animais. E Jesus Só que foi lá. Jesus- só que Representa Jesus o não E corpo Jesus de disse que era a Cristo. casa de oração Jesus do não pai anulou, dele. mas é E Jesus, casa de oração. e Jesus curou Ele- cego, Pessoal, coxo. esse templo, ele representa o corpo de Cristo. Não representa o corpo de Cristo. Esse não. Esse não. A Arca da Aliança Esse não não. tava lá dentro. Esse não. Meninos, Ah, rapidinho a aqui. Aliança não tava ali. Meninos, Não, porque a arca sumiu em 600 anos de Cristo. Quando Pela Nabucodonosor invadiu a ordem, Babilônia, mas a o arca não local estava da mais lá. arca era lá, Me mostra onde que a arca onde se estava. Me fazia- mostra que a arca estava lá. Abre um texto. Mas deveria ser colocada lá, Abre um texto. O tabernáculo não tava lá dentro. Abre o texto. Tá. Abre o texto. O tabernáculo Agora era a Rony texto. vai falar, gente. Abre preciso rapidinho chamar um áudio. Pessoal, na lá. verdade, tá chegando muitos áudios, só para dar uma segurada Sim, aqui por favor. nos ânimos dos convidados. Vamos ouvir, aí eu quero ouvir 2 áudios seguidos. Rapidinho. Só. É que Sim. o Thiago tá acostumado a fazer relações no canal dele, combatendo, mas não se sustenta, Thiago. Não se sustenta essa ideia de desigrejado ser contra sistema e tudo. Não, mas eu nunca Porque falei você isso. quer criar um sistema próprio pra você. Jamais. Se o sistema é corrompido, não presta, aponta um sistema certo. Eu não que tenho presta. sistema Não nenhum. existe, pô. Mas daqui a pouquinho nós vamos voltar ao debate aí com eles. E Olha, depois o Tiago vai dar para nós o Já- texto no Testamento, onde que tá a arca. exatamente, O arca daqui a tá falando é o pouquinho. tabernáculo, cara. O tabernáculo não tava dentro do templo em Será que a Jerusalém? Bíblia, Tiago, Mostra precisa aí. ser atualizada? Será que só valeu o Velho Testamento, o Novo não valeu mais? Para a nossa Não, geração também, atual? Na verdade, o que mais vale é o Novo Testamento. É o que mais vale. É o que mais vale. Só que então- O Antigo Testamento é uma sombra, como diz Hebreus 10:1. Cristo veio cumprir a lei, não? Sim, cumpriu a lei. Mas o ele Antigo não- Testamento é uma sombra para nós. O que eu estava explicando para eles é que a Arca da Aliança representa o nosso coração. Por mais que a Arca da Aliança não tivesse lá no Templo de Jerusalém na agora não época de tava? Cristo, mas o tabernáculo estava. Ah, agora não tava. Mostra o Mas o texto. tabernáculo Abre o estava. texto. Abre o texto e mostra. Sim, isso é história. O Ah, tabernáculo- história, não tá na Bíblia, Porque tá. o único local, Cadu, que poderia se colocar o tabernáculo era lá. Era em Jerusalém. Não tem outro tabernáculo, não tem Então, 2 tá. ou 3. Irmão, Não tem só, 3 então tá, só uma templos. coisa. É que você Rapidinho, falou, pastor é que Cadu. você Tem disse assim, templos como as tá bom, denominações religiosas de vocês. É que você disse assim. Lá era um templo só. É que você disse assim. E tem 30 mil placas é que você diferentes, disse não. assim. É que você disse assim, ó. Ah, porque a arca estava lá no templo. Mentira. Viu, irmãos? Tudo bem, deixa mas eu o falar, tabernáculo deixa eu estava falar, lá. irmão. Respira. Mas você tá respira. colocando palavra na minha boca, cara. Não, Tu calma aí, falou, calma aí, Thiago. calma aí, calma aí. Não, a representação da Não, arca pelo tabernáculo. calma aí, falou. Tudo calma bem, aí. roubaram a arca, tiraram ela de lá. Também não roubaram. Levaram a arca. Também não Vamos roubaram. colocar um Mas o que áudio eu tô agora. falando Não, é... calma aí. Meninos, Você fala vamos já, ouvir um áudio Você dizer que eu rapidamente. estou colocando Tudo palavras na sua bem, boca não porque procede. eu tô querendo dizer o tabernáculo. Os ouvintes Não, estão mas pedindo pra o ouvir áudio. Seja honesto com a tabernáculo verdade. não Seja tava honesto. no templo. Calma, Seja seja honesto. honesto. Vamos lá. A Drama vai Então falar. o véu que se
se rasgou é ilusório. Olha lá. O ca... eu não sou o pastor Calixto, eu tô tentando. Calista um pouquinho.
Vou calistar aqui. Cadê o pastor Calixto? Mas vamos lá, vamos ouvir aí. Eu quero ouvir 2 áudios, produção. Vamos lá. Vamos ouvir o primeiro áudio. Eu vou pedir para vocês anotarem aí as dúvidas dos nossos ouvintes. Bom dia, os irmãos aí do debate, que é Adão falando de São Paulo. Eu concordo aí com o Tiago, porque em Mateus 6,6, a pessoa pode se trancar no quarto e sozinha fazer oração a Deus, falar com Deus, Deus ouve as orações e dá recompensa. E também em Mateus 18:20, Jesus disse, onde tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estarei no meio deles. Então essa ideia de juntar grandes multidões, se reunir com grandes multidões, o único objetivo é só a arrecadação de dinheiro mesmo, porque não é necessário frequentar a igreja com grandes multidões. E a pessoa também, sem frequentar a igreja nenhuma, pode praticar a religião pura e verdadeira, que está lá em Tiago 1:27. Perfeito. Sem precisar frequentar nenhum templo. Ok, nós ouvimos Boa aí tarde, o áudio. Nani. Perfeito, hein? Nós ouvimos aí o áudio do Adão, ele concorda aí com o Tiago, deu a referência bíblica de Mateus Posso responder? 6,6. Vamos só ouvir mais um áudio, pastor Cadu. Daqui a pouco o senhor responde o Porque isso Adão. me estria, hein? Boa tarde, Nani. Aos debatedores, graças a paz. Que é o Jeff Andrade, direto de Portugal. Eu tenho uma pergunta para os debatedores. Fique à vontade, quem quiser responder. Onde na Bíblia indica a definição de corpo de Cristo, informando quem faz parte, se é somente as pessoas que estão dentro do templo, ou se realmente aquelas pessoas que aceitam a Jesus Cristo, que faz parte desse corpo de Cristo, que nem eles estão usando o termo desigrejado. Esses desigrejados não fazem parte do corpo de Cristo só por meramente estar fora dos templos religiosos? Então só por causa disso eles não são corpo de Cristo? Valeu, até mais. Bom, esse foi o segundo áudio, Perfeito né? também. Ele, acredito que também está ao lado do Tiago. Tem mais áudios, produção? Vamos soltar mais um áudio, por favor. Os assuntos vão se misturar. Aí vai misturar tudo, não dá conta de responder nada. Mas é bem rapidinho, só porque senão o programa Pode dar um acaba, a crédito gente pra não ele. ouvir os ouvintes aqui. É muito importante a sua audiência, ouvinte, aqui pra gente. Da mesa, um bom dia a todos. Me chamo Mateus, sou da Assembleia de Deus Ministério do Belém. Apocalipse 1:20, meus irmãos, diz assim: o mistério das 7 estrelas que viste na minha destra e dos 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são os 7 anjos das 7 igrejas e os 7 castiçais que viste são as 7 igrejas. Como ele direciona as cartas a uma localização geográfica, já que os irmãos falaram que a igreja é entendida somente no sentido espiritual. E ainda reforço, no capítulo 2, versículo de número 5, fala assim: lembra-te, pois, de onde caíste e arrepende-te. Pratica as primeiras obras, quando não brevemente a ti virei e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não se arrependeres. Como o castiçal ou a igreja vai ser tirada, se ela não é um lugar físico, e como um desigrejado vai receber uma mensagem que é direcionada ao anjo da igreja, no caso, o pastor, se ele não tem a palavra daquele que é o receptor da mensagem de Cristo. Cristo teria deixado eles de fora, então, das mensagens? Ótimo. Mateus, do Ministério do Belém, que Deus te abençoe, obrigada pelo seu áudio. Outro irmão aqui que não deixou também o nome, que fez a pergunta sobre o corpo de Cristo, e o Adão também, que falou sobre a referência de Mateus 6,6. Vou passar aqui ao pastor Cadu. O senhor quer responder o Adão? Quer corroborar com os 3? O do Mateus 6. Mateus 6, é o primeiro Adão. áudio, né? Isso, Primeiro, esse texto que ele citou, nós já falamos aqui. sim. O evangelho que cremos é o evangelho da cruz. O evangelho da cruz é vertical, só comunhão com Deus, e horizontal, só comunhão com os irmãos. Perfeito. Então, Mateus 6 está tudo certo. Entrar no quarto, orar, tá tudo certo. Tá? Sobre entrar no quarto, orar e tal. Agora, o outro texto que ele citou é Mateus 18:20, que é um texto muito citado. Onde tiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí eu sou no meio deles. Só precisa pegar o contexto disso. Isso aqui não está falando sobre culto, sobre adoração, sobre servir a Deus, não. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Está dizendo sobre pecado. Ó. Se teu irmão pecar contra ti, aí você vai ouvi-lo. E se ele não quiser te ouvir, leva 2 pessoas, 3, depois. E se não escutar, diz a igreja. Tá? A igreja. E se também não escutar a igreja, considera como gentil publicano. Aí ele vai dizer que onde tiver 2 ou 3 reunidos, como testemunhas, ele estará no meio. Então não dá para pegar esse texto aqui para falar que você pode ficar na sua casa e servir a Deus. E só corroborando aqui com o pastor Carlos Eduardo, Sim, pastor. o irmão aí de forma leviana, e esse é um dos argumentos da maioria dos desigrejados, é que as grandes reuniões é para arrecadações. Isso é uma falácia. Paulo já tinha escrito à igreja em Coríntios para se reunir e dando o motivo para a reunião dos irmãos. 1 Coríntios capítulo 14, versículo de número 26. Como é então, irmãos? Estamos no Novo Testamento, né, pastor? Isso. Como é então, irmãos? Quando vos reunis, cada um de vós tem um salmo, tem uma doutrina, tem uma língua, tem uma revelação, tem uma interpretação. Que todas as coisas sejam feitas para a edificação.
A pergunta que fica é, na igreja só tem gente errada? Nós estamos errados por cultuar ao Senhor, por querermos nos reunir para oferecer um culto a Deus? E o que nós falamos das pessoas que foram alcançadas por Jesus através desse sistema religioso que estava no tráfico, que estava no crime, que estava nas drogas? O que nós falamos dos casamentos que foram restaurados por esse sistema religioso? Posso responder? Deixa eu terminar minha fala. O que é que nós dizemos, então, desse sistema religioso que em alguns lugares trabalha mais e bem mais do que o próprio Estado na ressocialização de pessoas? Porque a forma como essa galera fala, parece que a igreja, o sistema religioso, só tem coisa ruim. A gente não anula que existe coisa ruim, mas existem coisas boas, como as cartas que foram escritas às igrejas da Ásia. A maioria delas foram apontando os erros das igrejas. Então a igreja tem um dono que a corrige, que a disciplina, que a orienta. Agora, a pessoa, eu não faço parte desse sistema religioso, eu sou igreja fora da igreja. Não, você é um membro da igreja e se está fora do corpo, é um membro que está apodrecido. Ô pastor, antes do Thiago falar, até para ele ficar bem à vontade nessa questão, eu trabalho muito a questão de uma historicidade, né? Por que esse pensamento chegou hoje? Então eu vi vocês comentando contra o que Paulo lutava. Então ele lutava contra os gnósticos, contra os epicureus, contra os fariseus, os saduceus, os artemistas, os caras de magia, de feitiçaria, que estavam ali abordando. O pastor Cadu falou dessa geração que a gente tem hoje, desses revelamentos, né, que tem hoje. Mas eu cito uma pessoa que começou bem, depois na heresiologia se perdeu, William Branham. Então ele trazia a revelação de número, aquela coisa, mas não existia internet. Então eu acho que os grandes heróis, eles morreram na década de 60. Por exemplo, Maria Udior Tieter, século XVIII. É dela que nasceu os 3 avivamentos. Ela foi extremamente perseguida pelo sistema. Generais de Deus fala sobre isso. Então os pastores da época contratavam, se posso usar essa palavra, loucos de psiquiatria para colocar no culto para atrapalhar ela. Então ela era meio contra o sistema. E outra coisa, a questão que o Thiago fala desse problema que nós também concordamos, a gente precisa ir lá no ano 76. Rainha Salomé. A Rainha Salomé Alexandra, que é o período dos Asmoneus, o que aconteceu ali? Os Asmoneus e os Macabeus ali. Ela faz uma construção ali de pegar o sacerdote e colocar na política. E centralizar o sacerdote para poder fazer toda a questão do que ele está dizendo, que criou essa bagunça. Então quase que ali o período interbíblico, um pedacinho mais para frente. E quando o marido dela morre, ela coloca o filho como um sacerdote, que vai com essa filosofia hoje que a gente luta contra. Então, existe um contexto no que o Thiago disse, desse problema, Thiago. Mas, por exemplo, eu também sempre fui criticado pelo sistema. Há 25 anos atrás, eu estava na Cracolândia. Hoje é moda ir para Cracolândia. Eu estava há 25 anos atrás pegando tuberculose. E que haja mais moda. Né? Quanto mais pessoas evangelizando na Cracolândia, melhor. Mas eu digo moda porque hoje, pastor, é muito em cima de algoritmo. Não tinha isso. Seja por e aí, dentro da nossa igreja, eu coloquei mais de 100 homens para morar lá dentro. Então, durante um ano, eu estava toda sexta-feira tirando homens da Cracolândia. Isso foi antes da Cristolândia. Pregando e levando para dentro da igreja. Então, assim, nós estamos discutindo para que todos entendam essa problemática. Mas, galera, não se faz a obra na teoria. Eu acho assim, nós estamos aqui nessa teoria. Qual é a solução para tudo isso? Nós vamos deixar chegar a 100 milhões dentro do Brasil? Pastor, pessoas... pastor, eu penso assim, sobre a sua pergunta. Qual é a nossa solução? A solução da igreja é continuar sendo igreja. Sabe por quê? Há uma diferença da ovelha que se perdeu lá na parábola. Há uma diferença da dracma que foi perdida. Do filho pródigo. E há uma diferença do pródigo. Então, sobre o pródigo, o pai não foi atrás do pródigo. Sim. O pródigo achou que o sistema não era bom. O pai achou que tudo que tinha, o pródigo achou que tudo que tinha na casa dele não era legal. A comida não era boa, o pai não era bom, eu quero ir embora. O pai, tá aqui, filho, a sua herança, tá aqui. Pode pegar, fica à vontade. Você não vê o pai indo atrás do pródigo. Sabe por quê? Porque o pródigo sabe que por mais que o sistema seja horroroso, ele sabe que na casa do pai tem, para onde ele foi, não tinha. Então, assim, a igreja... E das 99. Quem nomeou vocês como casa do pai, Cadu? Quem nomeou? A igreja... Um falso evangelho não remete à casa do pai. A igreja deve continuar fazendo a sua missão. Como eu não prego um falso evangelho, querer me atacar dizendo que eu prego um falso evangelho, querer me atacar, querendo... Não, eu quero te fazer uma pergunta. Querer me atacar dizendo que eu prego um falso evangelho não procede. Não tô te atacando. Agora, é falso, patético e herege a ideia de querer desconstruir tudo que a igreja fez até hoje. O que o senhor fez? Quantas pessoas o senhor tirou da Cracolândia? Mais de 100 homens. E conduziu eles para onde? O nosso número geral foi quase 1000 pessoas. Mas que moravam na igreja, 100 homens.
Lá eles comiam, dormiam, viviam ali. Então, Foram eu abençoados, vou te fazer uma convertidos, pergunta. Viraram libertos. empresários. Um sistema, né? Viraram Então me fala um advogados. negócio. Que sistema bom. Os apóstolos, na igreja primitiva, em Atos, eles recolhiam dízimos? Tinha lá oferta, 10%? tinha. Não. Eu tô falando de dízimo. Eles davam até mais. Eles repartiam todas as suas É que Você sabe acha o que eles é citavam que o debate não é sobre dízimo, Você acha que eles é sobre citavam igreja Malaquias e 3? desigrejado. Mas Esse é o tá falando- debate. Mas Esse vai é o entrar no debate. debate, porque Esse a é o gente tá falando do debate. evangelho. Esse é o debate. A gente tá falando do corpo de Cristo. Se o desigrejado faz parte ou não. Mas quem nomeou um falso evangelho como que é o que vocês pregam como corpo de Cristo? Porque hoje vocês pregam dízimo de 10%, ofertas. Sabe como os apóstolos faziam com as ofertas? Eles repartiam entre todos os membros de uma denominação. Verdade. Deixa eu fazer uma quando pergunta. era jogado Durante nos o pés tempo que você deles. teve no templo, você repartia suas ofertas? Claro que não, sabe? Porque eu tava dentro do você sistema religioso. repartia? Eu não era pastor. Hoje você reparte? Eu nunca recebi. Hoje você reparte? Eu nunca Não, mas não recebi. precisa, mas não precisa ser pastor para repartir. Hoje você Não precisa ser reparte? pastor pra Hoje você repartir. reparte? Hoje você Reparte reparte? ao próximo, claro. Você reparte? Ajuda ao próximo, é o maior mandamento de Cristo. Agora, dentro do templo de vocês, todos os membros saem lá como os apóstolos faziam, que repartiam segundo a necessidade de cada um, como o livro de Atos dos Apóstolos, é feito isso Thiago, hoje? Thiago, Então vocês com não muito pegam o respeito. evangelho de Cristo. Thiago, Dízimo, com muito cita Malaquias respeito. 3:10 pra falar de casa do Thiago, com tesouro, muito respeito. ou de roubar Thiago, o homem a Deus. Thiago, quando a vida vem, com muito respeito. Não, funciona. Thiago, quando a vida calma aí, vem, deixa eu só responder quando a a coisa vida vem assim. com muito respeito. Não. Vamos falar um por vez, irmão, senão quem tá no rádio, Você quem tem tá no feito YouTube melhor não do que o entende. sistema religioso Pastor que você Fábio. tanto critica? Na minha vida. Quantas vidas Com você tem certeza, alcançado, cara? com Quantas certeza. pessoas você tem se ressocializado? Com certeza. Ah, então você é o cara Agora mesmo, você irmão. quer dizer que eu preciso mostrar o que eu Thiago, faço de uma ajuda ao pergunta. próximo aqui. Nós Thiago, não merecemos rapidinho. que eu vou Pastor, o mandamento de Pastor, Cristo. Você é rapidinho. melhor. O que a mão Nós não direita merecemos faz, mesmo. a esquerda Nós não não faz. merecemos. Tiago, O que a mão direita rapidinho. faz, a esquerda Mas não você precisa saber. concorda, Tiago, que não dá, por exemplo, pra gente trazer 200 pessoas, por exemplo, pra sua casa? Mas você não Que aí precisa, pra ajudar essas uma pessoa, pessoas você não precisa levar essa precisam pessoa pra estar sua casa. Sim, eu concordo, Eu mas já assim, ajudei inúmeras você é contra pessoas, eu o não preciso templo. citar isso aqui, e que eu não Sim. levei ninguém pra minha casa pra ajudar essas pessoas. Não, O sim. mandamento é o amor ao próximo. Se cada um fizer ao seu próximo, todo mundo tá cumprindo o mandamento de Cristo. Mas sabe qual é o problema? Uma empresa quer terceirizar toda essa arrecadação e simplesmente usar uma parte daquilo pra ajudar e falar assim, olha que boas ações eu fiz. Só que essa arrecadação é feita em cima de um falso evangelho. Dízimos ou ofertas, hoje, nos tempos atuais, não tem base dentro do sacerdócio de Cristo. Isso era sacerdócio levítico. E quando você cai nisso, você cai lá pra Hebreus 13:10 que eu citei. Quem participa do tabernáculo, das práticas do tabernáculo, não tem direito de comer, entre aspas, da mesa do Messias de Cristo. Entendeu? Então, isso é um falso evangelho. Mas, Thiago, deixa eu te fazer uma pergunta. Doutrinações Por religiosas. exemplo, nós e 100 pessoas, Sim. pra entrar no que a Nani perguntou. Sim, Nós concordamos com você. certo. E aí a gente quer se reunir pra conversar, pra ver o necessitado, a Boa, viúva, boa. a cracolândia. Como que Boa você, vamos supor, Excelente. sozinho? direto ou indiretamente, você Não. é o líder, eu concordo com você e tem 200 pessoas. Como que você trabalha isso? Perfeito. Essas Ô, pessoas. Anderson e Nani, um dos maiores enganos quando a pessoa fala de desigrejados, que eu já citei, que é uma palavra que nem existe, Genérica. é que eu sou contra se reunir. Eu amo me reunir. Mas o grande problema é, quando você se reúne para um falso evangelho, uma Não, falsa mas nesse caso que eu pregação, tô te perguntando, você tá desse fazendo caso, um erro, cara. Nós queremos. Você tá cometendo um Como erro. que você vai fazer com a gente, 100 pessoas? Olha, Tiagão, eu gostei daquele debate, eu quero estar com você. O que que eu faço? como os Qual que apóstolos se seria? reuniam, o Anderson, na época, Nas casas? na igreja primitiva? Em qualquer lugar, cara. Tá, mas aí pra se quando- reunir, você não qualquer. precisa de uma doutrinação. Sabe qual é o problema do sistema Mas o religioso que que você hoje? faria? Tem 200 pessoas. Todo mundo veio pra São Paulo. Tiago, nós estamos aqui na porta esperando, a gente quer conversar com você sobre o que você falou. O que que você faria? Cara, vamos até um lugar, uma praça. A gente se reúne numa praça. Cara, Não, agora, mas isso, sabe, você não acha que levando é para os muita dias arrogância? atuais. Você não acha que é muita arrogância dizer que os outros tudo pregam um falso evangelho e o verdadeiro evangelho está só com você, Não, irmão? não está só É o comigo. que você Esse tá é o maior falando, engano que está só mas é o comigo. que você tá falando O verdadeiro constantemente. evangelho foi pregado por Cristo, essa doutrina. Então, mas a Cristo igreja, chegou pra mulher a samaritana. maioria das igrejas segue o Ô, verdadeiro Fábio, evangelho. A mulher Mas aí você samaritana quer fez a mesma. desconstruir- A mulher Você samaritana quer fez essa desconstruir pergunta. tudo A mesma em pergunta detrimento para do quê? De Cristo. um orgulho. Você sabe o que a mulher samaritana perguntou para Cristo? Ela falou: como que eu vou Mas eu acho que aí vai parar na igreja. adorar a Aqui Deus? se for pra 1000 pessoas, como é que vai ficar? Na praça. Vai acabar. Mas o Não, mandamento, mas não vai. Anderson, pera, Se mas a o igreja for mandamento- bereana, vê que é uma heresia o isso. mandamento é o amor ao próximo, é ajuda ao próximo. É quem tá próximo. Geralmente Mas, a gente Tiagão, por exemplo, discute, você ouviu a mas história vocês dos não quadros? Vocês estão próximos a mim, eu posso ajudar vocês. Agora, Sim. cada um vai ajudando o seu próximo. Já pensou se todos realmente fizessem isso? Ninguém precisaria de nada. Mas você sabe quem chega muito Não, os próximo pobres hoje? sempre problema. tem convosco. Ó, quem chega muito Não, próximo Você é hoje... da Não. esquerda, Então, mano. Você ter pobre. Eu acho assim, Não. quem chega muito próximo desse pensamento, não sei se você conhece a história dos Quakers. Já ouviu falar? Vocês estão já misturando o sistema político. Você já ouviu falar dos Quakers? Não. Então, seria interessante, porque eles chegaram perto disso que você tá falando. Eles foram tipo os essênios, eles saíram do sistema, foram Certo. para as agriculturas e montaram sociedades, os Certo, Quakers. certo. Lê sobre isso depois você vê. Só que eles acabaram parando, eles tinham esse pensamento dentro do sistema de igreja, porque era muita gente. Mas sabe o que Mas acontece? tinha que sentar, Sabe o que tinha acontece, que ter pastor cadeira, Anderson? tinha que ter Sabe o que reunião. acontece, pastor Anderson? Não dá pra fugir. Eu vou sair da igreja, eu vou sair da Anderson, igreja o porque eu não problema- concordo, porque eu não comungo da ideia da igreja. Vou sair, então é tudo certo. É um sistema podre e corrupto que não Aí o senhor cumpre, saiu. que não cumpre a palavra. Saí. Saí do sistema. Certo. Se eu sair do sistema... Você saiu do templo. se eu Certo. porque Saiu. pra mim não tem sentido.
Eu saí do templo, eu não tô mais no templo. Não concordo. Não concordo com nada do templo. Certo. Com o sistema, com tudo, não concordo com nada. Quando eu saio do templo e me torno alguém destemplado, sei lá como quiserem chamar, eu também já tô no sistema.
Mas, pastor, eu acho que o problema não é esse. Por exemplo, o senhor saiu, 200 concordam com o senhor. Então, o senhor vai voltar. Não, eu não estou chamando de sistema. Sim, claro. Então, o que acontece? Quando o problema aqui... Eu acho que é uma cadeia alimentar, vai voltar de novo. É que a ideia, sabe qual é a ideia? É assim, ó, por exemplo, quando o Tiago fala sobre dízimo, sobre oferta, e vocês... É uma coisa que, pra mim, não muda em nada a minha vida. Mas Gálatas 1:8, Cadu, diz que qualquer um deixa eu falar, irmão. Eu posso responder? Eu não posso interromper? Porque pode, mas... Gálatas 1:8, qualquer um que pregar um outro evangelho é amaldiçoado, é anátema. Primeiro você deixar eu falar e você pode... Você quer participar de um falso evangelho. Mas quem criou isso foi no ano 76, a Rainha Salomé. Ela criou isso que você está falando. O que eu estou dizendo... Ele está citando a solução disso. O que eu estou dizendo é que... Não, quem começou essa ideia, você vai pegar no 76, Rainha Salomé Alexandra. Qual a ideia? A ideia dela é o seguinte, ela pegou o sacerdote, criou o cara como política e centralizou o capitalismo. Isso está na história. Aí no Novo Testamento, Jesus vem desconstruir isso que ela elaborou ali. Que aí nasceu os macabeus. Que todo mundo achou que Jesus era um macabeus. E cadê? Então, tanto é que Barrabás fala, cadê o seu olho de macabeus? Não, não é isso. Então ele desconstruiu essa história. Eu acho que tem que pegar esse ponto, analisar e ver o que deu hoje. Então segue aí, porque que acontece? Então, assim, porque... Que é o que o senhor está apontando. Eu tenho muita paz em participar de qualquer debate, quiser falar de qualquer sistema que é podre, porque eu faço isso há 3 anos no podcast, sabe? Não, o senhor pega pesado. Entendeu? Então, pra mim, é porque... Primeiro, eu abomino Malaquias 3:10 do jeito que é usado. Pra usar como... E tá tudo certo. Mas é usado. E tá tudo certo. Mas é usado. Tá tudo certo. Mas ele discorda. Eu falo sobre mim. Sobre mim. E eu abomino a prática de ofertas também. Mas você recebe ofertas. Quanto à prática de oferta, o apóstolo Paulo vai dizer sobre a liberdade dos direitos dos apóstolos. A igreja permitida receber oferta, como Ananias, Safira. E tá tudo certo. Paulo levantou. Agora, Paulo levantou oferta. A igreja... Então, para as próprias pessoas. Ok, mas se muda a finalidade da oferta, se hoje muda a finalidade da oferta, isso não quer dizer que não tem que ofertar. Se muda a finalidade da oferta, isso não quer dizer que não tem que ofertar. Isso não quer dizer que isso é... Mas isso não quer dizer que é um falso evangelho. Ele tá falando de uma oferta chamada Sadaká. Então essa oferta para pobres, ela existe. E as ofertas que eram levantadas iam para Jerusalém. Ia para Jerusalém. Paulo fala isso. Pro templo de Deus? Paulo fala isso. É só letra. Paulo fala isso no 1 Coríntios. Paulo fala isso. Que ia para Jerusalém. Então assim, não, eu sei que falou templo, eu não citei templo. Coríntios tem oferta também. Tem oferta. A igreja, para o sustento dos apóstolos. Porque os apóstolos também queriam participar da divisão. É o problema. Então, os apóstolos têm o problema é porque todos recebiam, todos dividiam. Sendo bem honesto, sabe qual é o problema? O problema é que você é arrogante e achar que só você está certo e os outros pregam falso evangelho. Então, no seu templo hoje, no seu templo, todos os membros dividem as ofertas? Como assim? Assim como os apóstolos faziam. Ou você não leu o livro de Atos? Não, mas eles jogavam aos pés dos apóstolos. Você divide todo o dinheiro que você ganha? Tá escrito. Você pega todo o dinheiro. Não, você pega todo o seu dinheiro e divide. Quando você pega todo o seu dinheiro e divide para todo mundo, isso é uma ideia socialista, Thiago. Não, mas a igreja... Eu vou explicar o pastor o que está escrito. Quando Jerusalém, por exemplo, as pessoas de Jerusalém, a igreja de Jerusalém, o grupo de pessoas, a eclésia, que já saiu do sistema levítico, do sacerdócio levítico, entregava, por exemplo, doações ao povo que estava em Corinto, e isso era jogado aos pés dos apóstolos, os apóstolos dividiam essas ofertas entre todos os membros, cada um conforme a sua necessidade. É completamente diferente do que é feito hoje, onde uma liderança pega tudo e recebe dos próprios membros. Mas cai lá no sacerdócio mas você não pode generalizar que é toda a liderança, porque há igrejas muito sérias e que ajudam muita gente. E que ajudam muita gente. Que ajuda muita gente. Não importa, que dá cesta básica, que entrega cesta básica. Isso é uma obrigação de todo cristão, não é uma denominação. Agora você querer generalizar, você querer generalizar, igrejas apoiam e abençoam casa de recuperação, igrejas apoiam e abençoam pessoas que passam necessidade, pessoas que têm dificuldade, pessoas que têm dificuldade. A igreja que eu digo, a igreja em si ajuda. A igreja como organização ajuda muitas pessoas. Desculpa, pessoal. Pastor, só mais uma citação. Rapidinho, pastor Anderson, a gente tá aqui com os ouvintes interagindo, já são 12:00, gente. E a nossa audiência, graças a Deus, está bombando lá no YouTube. Estamos com quase 700 pessoas na live aí participando. E tem os Sinais dos Tempos, mandou mais 2 superchats. Eu vou ler rapidamente aqui o superchat dele. Eu acredito que os Sinais dos Tempos, não sei, pelos superchats que ele tem mandado, ele é um desigrejado ou corrobora com o pensamento do Tiago, eu também não sei, tá bom? Mas ele falou, denominação não é a casa do Pai. Afirmação dos Sinais dos Tempos lá no superchat. E um outro superchat também, ele mandou, Jesus não curou no templo porque os doentes estavam lá? Não há texto.
É isso, Jesus incentivando os seguidores a irem ao templo. Então ele está falando... E há texto Jesus incentivando para não ir? Para não ir? Dá uma mostra pra nós aí. Mostra as casas. Não é pra você, eu tô falando pro rapaz adicionar tempo, não é pra você não. Aí disse aqui que Jesus não curou no templo. E esse texto aqui de 21, verso 14 de Mateus? E foram ter com ele no templo No templo de Jerusalém, Fábio. E foram ter com ele no templo. Não, eu tô respondendo no superchat ali. O templo de Jerusalém. Então, Tudo bem, mas não é templo? É que ele queria uma referência bíblica. A referência bíblica é assim, ó. Está escrito, a minha casa, vou responder ele, ó. A minha casa será chamada casa de oração. Não é o corpo de Jesus, mas nós atendes convertido em convidadores. É a resposta aqui. E foram ter com ele ao templo cegos e coxo e curou-os. Eles não estavam lá, foram lá. Tá, é o texto, a pergunta que ele fez. Sim, perfeito. Bom, pessoal, o chat está bombando, o pessoal está realmente gostando muito, o debate está muito bom. Eu quero parabenizar aqui a todos os convidados da mesa. Tiago, mesmo sendo contrariado aqui praticamente por todos, de forma muito respeitosa, tem debatido aqui as ideias, né? E a gente respeita a sua opinião, né? Somos democráticos, entretanto, somos bíblicos também e acreditamos na palavra de Deus como regra de fé e prática para a nossa vida. Então, hoje, o debate está se encerrando, gente. Infelizmente, eu peço desculpa, já é 12:01. Eu queria fazer um convite para uma parte 2 aqui, queria saber se o Thiago topa já ao vivo. Você vai prometer para nossa audiência. Claro. Estamos com quase 1.000 pessoas aí assistindo. Já, muita coisa já tá aceito. Eu sei que o tempo é corrido, que você tem uma vida corrida, mas os pastores também topam uma parte 2 aí desse debate. Se vocês quiserem, você que está aí no chat do YouTube, quer a parte 2 desse debate, que é uma continuação, então mande aí no chat do YouTube, parte 2 lá do debate. Eu só venho se o pastor Cadu não vir. Vai ser um ótimo debate, com certeza. Você que está no YouTube, conheceu a gente agora, se inscreve no canal da Mais FM 102.9. No Instagram também segue a gente lá, @MaisFM 102.9. Também no site da rádio, se você está nos assistindo, os assistentes aí, né? Aprendi essa palavra com Sérgio Sacani. Assistentes, que ele fala bastante sobre isso, o ateu. Sérgio Sacani. Que Deus o abençoe, viu, Sérgio Sacani? O site da Mais FM, maisfm102.9.com.br. Eu tô segurando aqui propositalmente para os ânimos se acalmarem aqui, e agora eu vou chamar as considerações finais aqui. Temos aí mais áudios, eu peço desculpas, não vai dar para ouvir muitos áudios chegando aqui, mas acredito que o superchat nós lemos todos. Eu quero agradecer a todos que também mandaram aí o superchat para Mais FM aqui no debate da Mais. E a gente não é nada se você não estiver aí do outro lado, então muito obrigada pela sua audiência também, tá bom? E agora são 12:03, eu vou dar as considerações finais aqui, vou encerrar com ele, que eu iniciei com ele, então com o pastor Anderson Dias, as suas considerações finais sobre o tema do debate de hoje. Qual tempo que tem? 1 minuto? Nós temos 2 minutos de considerações finais para cada convidado. O desigrejado faz parte do corpo de Cristo, dado aí todo esse debate de hoje. Quais as suas considerações finais? Bom, o que eu quero dizer, assim, dentro dos desigrejados, hoje eu tenho ido muitos cultos nos lares, deles que estão fazendo, para conversar, bater um papo, né? Então acho que esse seria meio que uma solução. Sentar numa mesa, como Jesus fazia, com tudo que era contrário, o que ele dizia ser errado, vamos sentar e vamos conversar. Acho que esse é um ponto. Eu queria agradecer a todos também, que agora termina, né? E dizer que nossas redes sociais é Amigos do Avivamento, tem as minhas 2 participações do Ao Cubo, tem a matéria na Globo, no SBT, na Rede TV, um monte de coisa que aconteceu nos trabalhos que a gente faz sociais, né? Fizemos coisas assim há muitos anos atrás e estamos voltando com um trabalho chamado O Rei das Ruas, que é coroar Jesus nas ruas. Quero mandar um abraço para a Bispa Selma Seac, uma bispa abençoada. Nós vamos ter hoje o Avivamento Cast com o pastor lá, que nós temos, vocês vão poder ver pelo nosso trabalho, Amigos do Avivamento. Dia 1º de julho, nós estamos com o pessoal da Equibalo Movement. A última vez que eles estiveram aqui, colocaram 15.000 pessoas na Praça Roosevelt, que é o juntamento de uma galera para fazer um avivamento. Dia 28, nós temos um culto do nosso sistema. Vamos ver se dá pro Thiago ir, se ele não tiver compromisso. Dia 28, lá em Itaquaquecetuba, na Igreja Marchando pela Fé. Dia 7 de junho, a gente vai fazer um congresso de oração em Guarulhos. A gente fica 12 horas constante em oração por tua casa, pastor Ronaldo. Dia 1º e dia 2, a gente está em Monte Serra, fazendo um culto, levando música, fazendo coisas boas também. Quero mandar um abraço pro Além das Ruas, que tá com a gente também acompanhando aí o pessoal do rap. Quero mandar um abraço pra Késia. Quero mandar um abraço pro pessoal da empresa JG, que toda segunda-feira a gente tá na empresa deles, numa mesa, fazendo culto também e se lembrando o nome de Jesus. Amigos do Avivamento. Tamo junto. Ok, legal. Amigos do Avivamento no Instagram, né, pastor? Também no YouTube, né? No YouTube. Ok. Acompanhe lá o canal do pastor Anderson Dias, que também é host aí do podcast. Tem debates, tem entrevistas muito legais. E eu quero aqui também pedir as considerações finais. Vou pedir para o pastor Fábio Santos deixar aí as suas considerações finais para esse debate de hoje. Gratidão, Nani. Gratidão a toda a Rádio Mais FM, aos debatedores, Thiago.
pastor Anderson, o pastor Carlos Eduardo. Eu espero que nesse debate aqui tenha trazido esclarecimentos e mais um prazer conhecer vocês, viu? Prazer todo meu. E mostrando mais uma vez que o Tiago é um herege, né? Que essa visão dele de desigrejado não cai. Na verdade, pode estar influenciando muitas pessoas a se afastarem de Cristo, porque tem muita gente que não consegue servir a Jesus fora de um ambiente que nós chamamos de igreja, ele chama de sistema religioso. Então não caia nessas falácias. Há uma ordem bíblica que nos incentiva a congregar. Outra coisa, mostrou mais uma vez que a maioria dos argumentos dos chamados desigrejados são argumentos arrogantes, até soberbo, porque coloca as denominações e as igrejas como quem prega um falso evangelho. E eles pregam o evangelho verdadeiro, certo? Então, é algo muito falacioso e muito arriscado e prejudicial. A gente sabe que o sistema ele não é perfeito, as denominações não são perfeitas, os líderes das denominações também não são perfeitas. Mas quem é perfeito? O Tiago. Conviva com ele para você ver o mundo de erro que você vai encontrar e vai ter. Agora, o perfeito é Cristo, que sim, ele comanda a igreja como organismo vivo que está dentro da igreja como instituição. Nas redes sociais, oficial Fábio Santos, lá no Instagram você pode seguir, e também os nossos projetos, que é o Eu Acredito na Minha Geração e o Eu Acredito Podcast. Ok. Não deixa o Thiago falar não, tá, Nele? Mas nós somos democráticos, né, Thiago? Se a gente for lá no TubaCast... Pode ser no TubaCast, no do Vilela, em qualquer lugar onde eu tô, ou no meu canal mesmo, canal Thiago Lima, ou no Decifrando as Escrituras, que é onde eu falo sobre assuntos bíblicos. Eu sei que o Vilela não está presente, mas ele é um igrejado, o Vilela? O Vilela é. Ele é um igrejado, faz parte de uma igreja. Ele não concorda muito com os meus pensamentos, mas a gente não chega a falar muito sobre Vilela, eu isso. sei que você não está presente, então me desculpe aí, mas a gente já faz o convite aqui ao vivo para você também participar aqui de uma roda de bate-papo com a gente aqui na Mais FM, tá bom? E vai ser muito legal te receber também. E, Tiago, fala aí as suas considerações finais sobre o tema do debate de hoje. O desigrejado, ele faz parte ou não do corpo de Cristo? Certo. Primeiramente, agradecer a todos pelo debate, os debatedores aqui. Achei que foi um debate excelente. Como o Fábio disse, realmente eu sou uma pessoa falha, um ser humano como qualquer um outro, mas eu busco pregar o verdadeiro evangelho de Cristo. Pessoal, o verdadeiro evangelho de Cristo, ele é leve. Ele não envolve dinheiro, ele é de graça. Hoje, temos muitos falsos líderes que se colocam como os guias das pessoas. Mas guia é o verdadeiro Cristo. Um único líder, uma única igreja que é em espírito e em verdade. Não é física e nem com dogmas falhos e físicos. Os apóstolos deixaram claro que no fim dos tempos viriam aqueles que iriam lucrar em nome das pessoas. Muitos com comichão nos ouvidos iriam ser levados por essas falsas doutrinas. Hoje a gente vê aí pessoas que desconhecem até mesmo o verdadeiro evangelho, não entendem o que era o templo em Jerusalém, que o templo representava de uma forma figurativa, como diz Hebreus 10:1, o corpo de Cristo. Hoje nós estamos vendo o verdadeiro e simples evangelho de Cristo sendo pregado de novo em uma rádio como essa. Eu agradeço de coração tudo isso. O sistema religioso que eu falo mostra doutrinações falsas, onde se acumulam muito dinheiro, bens nessa terra, que no caso é o contrário do ensinamento de Cristo. Eles têm a máscara de ajuda, mas o amor e a ajuda ao próximo, ela é referente a cada um. Você não terceiriza isso para uma empresa, para um líder religioso, um pastor, um padre, para ninguém. Cada um deve seguir o mandamento de Cristo, porque cada um dará conta disso no juízo final. E nesse mesmo juízo, quem faz parte e participa de todo esse engano, também será cobrado. É por isso que em Apocalipse nós temos o grito, né, daquele anjo que diz: sai dela, povo meu. Assim como Hebreus 13 diz para você sair como o próprio Cristo do arraial para padecer fora, saia também do sistema religioso. Abra os seus olhos. Obrigado, mais uma vez, por poder divulgar a minha mensagem. E quem quiser assistir assuntos de uma forma mais completa, canal Decifrando as Escrituras, onde a gente vai falar sobre Santa Ceia, batismo, entre muitas outras doutrinas que hoje o sistema religioso trata de uma forma enganosa. Legal. Então siga lá o Tiago no Decifrando as Escrituras, o canal dele no YouTube, Tiago Lima Oficial, não é isso, Tiago? É isso mesmo. Beleza. Então muito obrigada mais uma vez pela sua participação aqui no debate da Mais FM e vamos encerrar as considerações finais aqui com o pastor Cadu, mais conhecido como pastor Carlos Eduardo. Meus irmãos, saudações de paz. Obrigado, Nani. Obrigado, Tiago. Prazer conhecê-lo. Pastor Anderson, uma satisfação conhecer o senhor. Fábio, meu amigo, Deus abençoe. Bem, quanto ao sistema e todas essas coisas, nós concordamos e está tudo certo, aspas, né? Mas isso não impede você de estar num templo para adorar a Deus, para servir a Deus e para cultuar o Senhor. Salomão responderia muito bem aos desigrejados e àqueles que saíram dos templos porque estão acima da média. Salomão, em Provérbios 18:1, diz que aquele que busca o seu próprio interesse se separa, insurge-se contra a verdadeira sabedoria. Então, se você pode estar no templo, vá, leve a sua família para a casa de Deus, leve a sua família para estar no templo, leve a sua família para adorar a Deus e continue fazendo o que também os escritores hebreus dizem. Olhe para Jesus, que é autor e consumador da nossa fé. Mantenha firme
o seu propósito, porque nós sabemos que aonde houver ser humano, haverá falhas. A igreja tem falhas? Claro que tem, tanto que Pedro disse que o julgamento é começar pela casa de Deus. Tá? E se começar pela casa de Deus, qual será o fim dos ímpios? Então, não se dobre a essa modinha inventada e criada por pessoas revoltadas, frustradas e que não conseguiram lograr êxito no evangelho e saíram de lá achando serem perfeitos, tá? E por que saíram? Porque João também responde. Saíram de nós, porque não eram de nós. Se fosse de nós, estaria conosco. Deus abençoe. Amém, pastor Cadu. E quem quiser te acompanhar também. Eu já tô seguindo aqui, ó. Lá Obrigado. no Instagram. Carlos Edu Correia, e também tem o meu canal lá no YouTube, lá, Pastor Carlos Eduardo. Deus abençoe vocês. E o senhor está com podcast também? Estamos com o podcast Pode Rugir. Vou levar o Thiago lá pra participar um dia, pra te bater um papo. Isso marcar mesmo. com ele, pra gente lá montar um ringue, nós vamos quebrar o pau. Com certeza. Mas é um prazer receber lá. Pode rugir. Tudo lá dentro do canal, lá no meu canal no YouTube. Deus abençoe. Vai ser muito bom. Amém. Muito legal. Quero agradecer mais uma vez a todos os convidados aqui da mesa, a você, audiência, que está nos acompanhando até agora, 12:13. Estamos com um pouquinho de tempo estourado aí, mas você que votou na nossa enquete, nós vamos ver agora o resultado da nossa enquete de hoje. Olha só. O desigrejado faz parte do corpo de Cristo? Sim, 40% e não 60%. Será que é ou não preocupante esse resultado da enquete? Se você não assistiu o debate da Mais FM, reassista. Pega as referências bíblicas que foram passadas aqui. Vamos colocar novamente o resultado da enquete, rapidinho. O desigrejado faz parte do corpo de Cristo, sim, 40% e não 60%. Ali, né? Parece ser bem preocupante. Pastor Zada, abre os olhos aí, hein? Então, pessoal, vamos se atentar também às referências bíblicas que foram citadas aqui. Num debate de 2 horas é muito pouco tempo, de fato, para 4 pessoas estarem aqui conversando, falando desse tema, mas é muito pertinente. Eu quero encerrar esse debate de hoje, além de agradecer os convidados, falando que Jesus, ele não morreu, Tiago, por um prédio. Ele morreu pela igreja. A Bíblia diz em Efésios 5:25 que Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Mesmo imperfeita, a igreja continua sendo o corpo de Cristo na terra. Quem anda sozinho enfraquece, mas quem vive em comunhão cresce, aprende e permanece firme também. Hebreus 10:25 nos ensina a não abandonar a congregação, porque existe força quando o povo de Deus se reúne. A igreja não é um lugar de pessoas perfeitas, né? Ninguém aqui é perfeito. É um hospital para almas, de almas, né? E no fim, a pergunta não é se a igreja tem falhas. A pergunta é se ainda vale a pena fazer parte daquilo que Jesus ama. Eu acredito que sim. Espero que você também possa mudar a sua ideia e rever também, né? Eu acho que o debate ele pode ser também um ponto em algum ponto deles, eu acho que a gente pode... você pode rever depois as referências bíblicas. Não estamos aqui para mudar totalmente a sua ideia, mas eu acho que é justo você ver as referências, voltar de fato a ler as escrituras sem julgamento nenhum e pedir para que Deus, não acredite no que eu estou falando ou que os pastores aqui falaram, acredite na palavra de Deus, leia as escrituras e eu tenho certeza que nosso Cristo, nosso Jesus Cristo, ele vai com certeza te dar toda a revelação. Obrigado, Nani. Tá Também bom? espero que um dia vocês possam ler e enxergar em espírito e em verdade o que é a verdadeira igreja de Cristo e partir para ela. Amém. Então é isso, gente. Esse foi o debate. Parte 2. Esse foi o debate da Mais FM. Esse foi o debate da Mais FM. Quero agradecer mais uma vez você, Seguranças já ouvinte. estão aqui. Que Deus abençoe. E até o próximo debate. Amanhã vamos falar sobre angelologia. Se existem anjos ainda nos dias atuais. Um anjo aqui. Existem anjos? Eles continuam fazendo o mesmo que eles faziam lá no Antigo Testamento? Esse é o debate de amanhã, tá bom? Deus te abençoe e até amanhã. Tchau, tchau. Até mais. Acabamos de apresentar Debate Mais com Bispo Samuel Ferreira.